Um magnata famoso e decisivo no círculo da alta sociedade. Agora, ele me implora de todas as maneiras para ser seu filho. E ainda me apresenta 5 irmãs lindas de pais diferentes. Essa oferta inesperada e vantajosa eu pensei muito e acabei concordando. Não foi pela quantia de 10 dígitos que o magnata ofereceu, nem pela beleza celestial das 5 irmãs. Apenas queria ver se conseguiria resistir à tentação. Com o tempo que passei com as 5 irmãs, não pude evitar de começar a tremer, ao vê-las me encarando com aquele sorriso doentio. Eu senti que havia me metido em uma enrascada. Por favor, me deixem em paz. Você está dizendo que você quer que eu seja seu filho. Dentro do café, eu olho para o homem de meia-idade à minha frente, com as sobrancelhas levemente franzidas, com um tom de voz um pouco irritado. O homem à minha frente já estava atraído pela minha aparência extraordinária. O olhar já estava um pouco perdido. Ao ouvir isso, parecia que eu havia voltado à realidade de repente. Fui assentindo lentamente. Isso mesmo. Ao ver isso, eu pensei em simplesmente ir embora. Mas, considerando minha situação, eu ainda assim me controlei e expliquei. Senhor, você está brincando, certo? Você deve saber que aqui oferecemos um serviço de namorado alugado. Eu estava pensando que esse trabalho de namorado temporário finalmente ia começar. Não esperava que quem aparecesse fosse um homem. E ainda por cima, ele me pediu para ser seu filho. Um homem de verdade deve viver entre os céus e a terra. Como pode ficar sempre abaixo dos outros? Melhor o senhor procurar outra pessoa. Eu recusei educadamente. Levantei-me lentamente, querendo ir embora. 1 milhão por mês. Meu movimento de levantar parou abruptamente. Limpei a garganta e perguntei. Você está falando sério? Ele deu uma risadinha e me entregou um cartão de visita. Que tal nos conhecermos primeiro? Meu nome é RBNGKN. Sou um magnata famoso de Jianshen. Eu fiquei atordoado. Não é de se admirar que eu não o reconheci de imediato. Na verdade, Rebinco é muito discreto. Raramente aparece nas notícias. Portanto, você gasta 1 milhão por mês me contratando. Não seria porque eu sou seu filho ilegítimo, certo? Eu ainda não consigo acreditar. Perguntei cautelosamente. Binco torceu os lábios. O que você está pensando? Eu verifiquei. Eu não tenho relação de sangue com você. Como eu suspeitava. Eu rolei os olhos. Eu sabia que uma situação clichê assim não aconteceria comigo. Então, por que você me contratou? É por causa da minha filha. Ao dizer isso, sua voz involuntariamente ficou mais séria. Então, esse magnata tem problemas familiares difíceis de lidar. Suas 5 filhas. Devido à sua negligência em cuidar da esposa doente, ela faleceu e a relação dele piorou. A distância entre eles aumentou ao longo dos anos. Portanto, é para eu agir como o filho perdido há muitos anos, ajudando você e suas filhas a resolverem suas desavenças. Ele acenou com a cabeça e continuou a falar. Eu sei que você pode achar isso absurdo, mas eu realmente não tenho mais opções. Já consultei psicólogos e especialistas em família, mas não adiantou nada. Por fim, pensei nesta solução. Ainda estou confuso. Por que eu? Será que é só porque meu sobrenome também é Re? Porque você é o único garoto que consegue se comunicar com minha filha. Eu fiquei completamente atordoado. Eu tenho alguma conexão com a filha dele? Ele explicou. Rekinga é minha filha. Assim que ele disse isso, eu imediatamente me lembrei. Não é a famosa beleza gelada da minha universidade? Como ambos pertencemos ao Grêmio Estudantil. Eu sou o presidente e ele é o ministro. Realmente tivemos bastante comunicação no trabalho. Mas isso se limitou a isso. Respirei fundo e decidi esclarecer. Senhor Re, embora eu consiga conversar com Rekinga, isso se limita apenas ao trabalho. Se você me procurou por causa disso, então acho que você se enganou. Não. RBNGKN balançou a cabeça. O olhar de repente se tornou um pouco pesado. Você não conhece a personalidade da minha filha. Desde que a mãe dela faleceu, ela quase não se comunica com nenhum garoto. Já é muito difícil para ela se comunicar com você como uma pessoa normal. É assim? Eu torci os lábios. Pensando bem, RQNGWN realmente parece não conversar muito com os meninos. Até mesmo os diretores do Grêmio Estudantil. Parece que só eu sou o homem. Então, você já pensou bem? Não é apenas o salário fixo mensal. Eu também arcaria com todas as despesas de tratamento do seu avô. RBNGKN me olhou com expectativa. Essas condições são, sem dúvida, muito tentadoras. É como se resolvesse todas as minhas situações urgentes. Mas eu não perdi a razão por causa disso. Em vez disso, expus minhas preocupações. Para ser sincero, eu não tenho certeza de que vou ter sucesso com isso. Se eu falhar, 1 milhão não significa nada para mim. RBNGKN me interrompeu, com um sorriso no rosto. Não tem problema se falhar. Vamos considerar que nada aconteceu.
Mas eu espero que você possa entender. Minha paciência não é muita. 1 mês. Ele levantou um dedo. Dentro de 1 mês. Desde que elas possam me chamar de pai. Ou sentar comigo para jantar. Podemos continuar o contrato. Caso contrário, você só receberá 1 mês de pagamento. Eu ainda estava hesitando. De repente, meu celular recebeu uma notificação. O dinheiro chegou no celular. 1 milhão de yuan. Agora você pode confiar em mim, certo? Considere isso como um depósito. Se você concordar, o dinheiro é seu. Desta vez, eu não hesitei mais. Assenti de forma decidida. Com a assinatura do contrato concluída, um brilho de expectativa apareceu no rosto de Rebinco. Ele espera que essa tentativa desesperada realmente possa trazer alguma mudança. E eu também entrei no Maybach personalizado de Rebinco, a caminho da casa de Re. Internamente, eu esperava conseguir ficar nesse trabalho por mais tempo. Nesse momento, Rebinco me passou algumas folhas de papel. Estas são algumas informações básicas sobre minha filha. Você pode dar uma olhada antes, mas não deve vazar. Eu peguei e olhei. Em algumas páginas só havia poucos nomes, idades e informações de trabalho. Perguntei sem saber o que fazer. Essas informações são basicamente tudo, certo? Rebinco tossiu levemente, constrangido. Não me olhe assim. Se eu pudesse tirar isso, eu não precisaria te procurar. Eu suspirei. Balancei a cabeça. Olhei novamente as informações das 5 irmãs. Pensei que teria que me virar e improvisar. Enquanto isso, Rebinco pegou o celular. Ele ficou olhando para a tela por um bom tempo. Este é um grupo de família que não recebe mensagens há muito tempo. Ele lutou internamente por um tempo. Finalmente, com determinação, enviou uma mensagem. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, em um prédio alto, Moiu. Acabará de terminar uma reunião. Ela acabou de entrar no escritório. Trancou a porta. Então, tirou os sapatos de salto e sentou-se na poltrona. Colocou casualmente uma bela perna sobre a mesa de escritório. Seus olhos revelavam um leve cansaço. Apesar de ser a filha mais velha de um magnata, ela não se apoiou na glória do pai, mas sim, trabalhou duro para se tornar uma presidente de uma empresa de renome. Foi então que ela recebeu uma mensagem do grupo familiar que estava inativo há muito tempo. Apenas uma olhada. E ela regalou os olhos em incredulidade. Nesse momento, no grupo das 5 irmãs, todos já estavam em alvoroço com a notícia. Quando foi que o pai teve um irmão? E ainda disse que foi trocado ao nascer. Irmã mais velha, você se lembra do que aconteceu naquela época? Remoiu massageou as têmporas. Naquela época, ela tinha apenas 5 anos. A mãe estava grávida do 6º filho. Mas ela se lembrava que o menino faleceu pouco depois de nascer. Então, o que o pai quis dizer com a troca de crianças? Mas já que o pai falou com tanta firmeza, não posso deixar de começar a acreditar. Mas ao ver aquela mensagem que esperava que todos pudessem voltar para casa e jantar esta noite, ela sentiu uma resistência instintiva. Embora possa ser seu próprio irmão, agora, ele não passa de um estranho com quem tem laços de sangue. Irmã, é verdade? O que devemos fazer? Devemos voltar? As irmãs estavam todas no grupo esperando que Moiu. Decidisse. Ela respirou fundo e começou a enviar mensagens. Essa questão tem muitas dúvidas. Não se pode descartar que seja uma estratégia do pai para nos fazer voltar, mesmo que ele seja de fato verdadeiro. Por que eu deveria ser incondicionalmente boa com um irmão estranho? Eu não consigo fazer isso. Quem estiver disposto a voltar esta noite, que volte. De qualquer forma, eu não vou voltar. Ao ver a resposta da irmã mais velha, o grupo imediatamente ecoou com vozes de apoio entusiástico. É evidente que, após a morte da mãe, a compreensão do laço familiar entre as irmãs se tornou cada vez mais semelhante. Mas e se eu estiver em casa, o que fazer? Quarta irmã remengiu e fez a pergunta da alma. Ela é uma quadrinista. Normalmente, ela sai pouco. Tem uma personalidade tímida. Basicamente, fica em casa. Não se preocupe, quarta irmã. Você deve viver no seu próprio ritmo. Não precisa ficar nervosa. Trate-o como um convidado. É verdade. Aproveite e tire uma foto para mostrarmos. Vamos ver como é esse irmão. Observando as respostas de todos, Mengiu apenas respondeu com e desligou o celular. Ela suspirou. Seus olhos brilhavam com medo e preocupação do desconhecido. Chegamos. Não deixe que revele nada na frente da minha filha. Dentro do carro, Rebinco repetiu mais uma vez. Já entendi, já entendi. Eu suspirei e dei um tapinha em seu braço. Pai, você já disse isso 5 vezes no carro. Meus ouvidos estão quase calejados. Eu entrei naturalmente no personagem. Só então Rebinco acenou com a cabeça, satisfeito, abrindo a porta do carro. Assim que saí do carro, levantei os olhos.
Fiquei completamente atordoado com a cena à minha frente. Era uma grande mansão coberta por um mar de flores coloridas, tão ampla que não se via o fim. No centro, erguia-se uma antiga vila, silenciosa e bela. Apenas vi minha própria reação. Bim com ponto encontrou sua confiança. Ele disse com orgulho: minhas filhas gostam de flores. Então eu fiz uma mansão. Ele me chamou e disse: vamos entrar. Já pedi ao mordomo para preparar um quarto para você. Eu também avisei algumas irmãs sobre o seu retorno. Se tiver sorte, você poderá vê-las todas esta noite. Atravessando o corredor de flores, chegamos à porta da vila. À distância, vi dois mordomos se curvarem e falarem: senhor, jovem senhor, bem-vindo de volta a casa. No entanto, quando o mordomo me reconheceu, ele ficou paralisado. Senhor, e o jovem senhor? E esta senhorita é? Ao ver o olhar confuso do mordomo, Rebngkn tossiu rapidamente. Não fique adivinhando. Ele é o jovem mestre Requian. É um homem. Nesse momento, Rebngkn deu uma ordem. A Menyu está em casa, certo? Já está na hora de ela conhecer o Requian. Depois de falar, Rebngkn me lançou um olhar, o que significava que o resto ficava por sua conta. Eu assenti sem mostrar emoção. Meu rosto não demonstrou nenhum sinal de pânico. Na verdade, já a caminho, eu já havia memorizado as informações sobre as 5 irmãs. Eu me lembrava de tudo com clareza. Embora as informações não fossem muitas, eram suficientes para deduzir suas personalidades gerais. Por exemplo, esta quarta irmã é uma artista de quadrinhos. Ela não sai de casa há anos. É claramente uma pessoa com fobia social. Para garotas com esse tipo de personalidade, eu naturalmente tenho meus métodos. Logo depois, ouviu-se um barulho vindo do andar de cima. Rebngkn se levantou. Ele me fez um sinal com os olhos. Eu olhei para cima. Vi uma jovem vestindo um vestido de cor clara parada na escada. Ela olhava timidamente para baixo. Menyu, venha, vamos nos conhecer. Este é seu irmão, Requian. Rebngkn sorriu de forma muito gentil, totalmente diferente da severidade que tinha antes, como um magnata. Requian, irmão. Menyu disse em voz baixa, com um leve tom de nervosismo. Seus olhos não ousavam olhar diretamente. Apenas olhou para mim de relance. Eu também me inclinei um pouco. Fingi estar um pouco constrangido e disse: irmã. Rebngkn ficou atordoado. Olhou para mim com uma expressão confusa. Ele claramente me viu antes enfrentá-lo sem medo. Como ele ficou tão tímido ao enfrentar sua própria filha? Ele estava prestes a explicar, mas percebeu que os olhos de Menyu brilhavam com uma luz diferente. Aquela expressão cheia de curiosidade e alegria fez Rebngkn entender instantaneamente que suas preocupações eram completamente desnecessárias. Rebngkn não pôde deixar de acenar com a cabeça, satisfeito. Ele estava secretamente emocionado. Parece que essa grande aposta teve um bom começo. Eu também aproveitei para olhar para ele rapidamente, dando um sinal discreto. Um começo tão bom deve ser aproveitado. Criar oportunidades para se aproximar dela. Rebngkn imediatamente entendeu. Aquela é a Menyu. Papai agora tem algumas coisas para resolver. Você pode levar Xiaoqian para se familiarizar com o ambiente da casa? Menyu hesitou por um momento. Em seguida, ela respirou fundo. Ela concordou. Sem problemas. Eu vou cuidar bem dele. Ela realmente concordou. Rebngkn ficou paralisado no lugar. Ele não conseguia reagir de forma alguma. Essa ainda é a filha tímida que ele conhecia? Depois de tantos anos, não se fala nem com estranhos. Até mesmo querer conversar mais com ela era tão difícil quanto escalar o céu. Mas hoje, diante de um jovem com quem só tinha laços de sangue, a relação ainda era falsa. Ele a fez aceitar ativamente. Isso realmente o surpreendeu. Ele voltou a si. Disse alegremente: então vocês precisam se dar bem. Com o barulho da porta se fechando. Na sala, só restamos eu e Menjiu. O ar instantaneamente ficou excepcionalmente silencioso. Menjiu desceu lentamente as escadas. Suas mãos se cruzaram inconscientemente atrás dela. Seu olhar estava um pouco disperso. Claramente, a resposta dela foi apenas um impulso momentâneo. Na verdade, ela não sabia como me enfrentar. Ela não sabia nem o que dizer. Eu, oportunamente, me aproximei e disse: irmã, obrigado por agora. Menjiu de repente levantou a cabeça e encontrou meus olhos sinceros. Isso deixou Menjiu um pouco sem saber o que fazer. Seu rosto corou. Respondeu em voz baixa: não tem problema. Isso é o que uma irmã deve fazer. Irmã, não precisa me confortar. Eu sei. Eu te coloquei em uma situação difícil, não foi? Eu disse, fingindo estar triste. Minha atuação explodiu e eu continuei dizendo: se a irmã não quiser me levar, eu vou me ocupar então. Fique tranquilo. Eu não vou contar para o papai.
Ei! Menjiu ficou sem saber o que fazer ao ver isso. Ela queria muito explicar tudo, mas, sendo desajeitada, não sabia por onde começar. Eu continuei minha atuação. Está tudo bem, irmã. De qualquer forma, sempre foi assim antes. No fim das contas, eu sou apenas uma criança selvagem trazida de fora. Eu já estou acostumado a esse tipo de vida. Meu tom de voz casual foi percebido por ela, que é sensível, como uma tristeza. No coração dela, surgiu uma onda de culpa e compaixão. Ela já havia imaginado em sua mente um grande drama do sofrimento que eu passei. Então, ela deu um passo à frente e segurou minha mão. Seus olhos brilhavam com lágrimas de ternura. Irmão, não tenha medo. A partir de agora, você não está mais sozinho. Eu sou uma família. Parecia ter medo de que eu não sentisse a profundidade disso. Menjiu aumentou um pouco mais a força da minha mão. Neste momento, quase não consegui conter o riso. Parece que o plano está indo muito bem. Vendo que a atmosfera estava quase perfeita, fingi estar emocionado e limpei as lágrimas que não existiam no canto dos olhos. Com uma voz trêmula de emoção, disse: Obrigado, irmã. Ao ouvir isso, o rosto de Menjiu se iluminou com 2 sorrisos. Embora isso fosse apenas um simples obrigado, mas para ela, era como se seu esforço tivesse sido recompensado. Seus olhos brilhavam com a felicidade de ser dependente, como se estivesse sentindo isso pela primeira vez. Irmão, você quer que eu te leve para ver a mansão? Ela sugeriu de repente. Seu tom estava claramente muito mais amigável do que antes. Ela segurou minha mão. Não importava se eu aceitasse ou não. Ela simplesmente começou a andar em direção à mansão. Na próxima hora, quase me mostrou toda a parte de cima e de baixo da mansão. De um lado e do outro, me mostrou tudo. Irmão Requian, como está? Nossa casa é bem grande, não é? Minha relação com ela está melhorando gradualmente. Ela começou a se gabar animadamente para mim, como uma garotinha mostrando seu novo brinquedo. Nesse momento, ela notou as mensagens no grupo das irmãs, vendo que todos estavam preocupados com a situação desse novo irmão. Por que a 4ª irmã não está falando? Como é esse irmão? Ela é bonito ou bonita? Tem foto? Ela não pôde deixar de se virar e olhar para mim à distância. A luz entrava pela janela, iluminando meu perfil. Parecia especialmente belo. De repente, ela, como que possuída, abriu a câmera, pensando que tirar uma foto não deveria ser um problema. Clique. Um leve som. Ao ouvir o som, me virei para olhar, e acabei encarando a tímida Menjiu. Fui descoberto. Ela rapidamente guardou o celular. Um rubor instantâneo apareceu em seu rosto. Como uma criança que fez algo errado, ela parecia um pouco inquieta. Desculpe por isso. Estava realmente lindo agora há pouco. Não consegui me conter por um momento. Ela explicou cuidadosamente. Ela nem se atreveu a me olhar nos olhos. Eu sorri. Você é minha irmã. Se você quiser tirar uma foto, é só me avisar. Os olhos de Menjiu mostraram um pouco de empolgação. Ela limpou a garganta levemente. Ela mordeu os lábios. Posso tirar mais uma foto? Claro que pode. Eu respondi sorrindo. Ao mesmo tempo, Requingan está no dormitório da universidade, conversando casualmente com a colega de quarto. Kingan, que chato. Tem algum cara bonito que você possa me apresentar? Kingan olhou para ela sem expressão, e respondeu de forma breve. Não diga isso. A colega de quarto riu. Embora eu saiba que você normalmente não interage muito com os meninos, mas você com certeza conhece um cara bonito. Quem? Requian, o presidente do seu grêmio estudantil. Ao ouvir isso, a expressão de Requingan mudou levemente, e a colega de quarto continuou falando. Que tal você chamá-lo para jantar? Me apresente a ele. Não dá. Requingan respondeu instintivamente. Imediatamente percebeu que havia reagido de forma exagerada. Então apressadamente acrescentou. Na verdade, eu não sou próxima dele. Ei, não é isso. Eu te vi saindo com ele da última vez. Isso foi por trabalho. Requingan virou o rosto. Suas palavras revelaram um pouco de insegurança. Mas a colega de quarto ainda queria dizer algo. Mas foi cruelmente interrompida por Requingan. Tudo bem. Não fale mais sobre isso. Eu tenho coisas a fazer. Finalmente, a colega de quarto parou de insistir. Ela suspirou. Na verdade, ela também não esperava ficar tão agitada. Especialmente quando a colega de quarto mencionou seu nome. Seu coração, sem querer, começou a acelerar. Ela balançou a cabeça e parou de pensar nisso. Afinal, o novo irmão que o pai trouxe é a coisa mais importante no momento. Vendo que o grupo ainda estava discutindo animadamente, Kingan só se sentiu irritada. Para ser sincera, ela nunca achou que laços de sangue fossem tão importantes. Em vez disso, um estranho entrando em sua vida a deixou um pouco desconfortável.
O que a incomodava ainda mais era que esse estranho era um homem. Desde a morte de sua mãe, R. Kingdom tinha uma aversão natural aos meninos. Desde a escola primária até o ensino médio, ela quase não teve amigos homens. Até a faculdade, apenas uma pessoa era a exceção. Espero que esse novo irmão também possa ser como R. Kian. R. Kingdom orava silenciosamente em seu coração. De repente, o grupo das 5 irmãs foi inundado com a foto de uma pessoa. R. Kingdom deu apenas uma olhada, e seu rosto instantaneamente ficou pálido. As outras irmãs perguntaram curiosas: Quarta irmã, quando você fez novos amigos? Por que você está enviando fotos de garotas bonitas? E meu irmão? R. Menjiu explicou. Este é o nosso irmão. Assim que terminou de falar, o grupo imediatamente caiu em um silêncio. Em seguida, inúmeras mensagens de elogio explodiram como bombas. Uau, ele realmente é nosso irmão? Isso é tão bonito! O que fazer? Sinto uma vontade de abraçá-lo e apertá-lo. Essa beleza é mais impressionante do que a de muitos de nossos astros. Em 3 minutos, quero todas as informações sobre esse homem. Quinta irmã, venha ver rápido. Nosso irmão é tão bonito. Quinta irmã, por que você não fala? Você está em choque? Nesse momento, R. Kingdom estava fixamente olhando para a foto. Ela não respondeu por um bom tempo. Finalmente, ela não conseguiu resistir e digitou uma mensagem. A quarta irmã perguntou timidamente: Qual é o nome do nosso irmão? R. Menjiu, que estava se sentindo orgulhosa. Ao ver esta mensagem, respondi rapidamente: Irmão R. Kian. O que acha? É muito bonito, não? R. Kingdom, ao ver isso, sua mão tremia levemente. Uma sensação inexplicável de irrealidade surgiu em seu coração. Ela pensou por um momento. Seu coração estava cheio de perguntas. Mas, no final, tomou uma decisão. No segundo seguinte, ela saiu correndo pela porta, deixando sua colega de quarto boquiaberta. Nesse momento, em casa, R. Menjiu estava me perguntando como eu estava. Irmão do R. Kian. Está com fome? Tem alguns petiscos na cozinha. Vou pegar para você. Nesse momento, aproveitei a oportunidade e disse: Não precisa, irmã. A comida vai estar pronta logo. Que tal jantar comigo esta noite? R. Menjiu ficou surpresa ao ouvir isso. Uma expressão de pânico apareceu em seu rosto. Ela disse hesitante: Você está dizendo que vamos comer na sala? Eu a induzi gentilmente. Isso mesmo. Junto com nosso pai. Nós vamos jantar juntos como uma família. Ao ver a expressão hesitante dela, eu suspirei levemente e disse: Se a irmã não quiser, então tá. No fim das contas, eu sou apenas um estranho. Não é assim. Ela rapidamente explicou. Eu só tenho um pouco de medo do pai. Então, irmã, desta vez considere que é para o meu bem, tudo bem? Eu dei um passo à frente, segurei a mão dela e a aconselhei suavemente. Além disso, a irmã também não quer ficar se escondendo do pai, certo? Você realmente quer evitá-lo a vida toda? Ela ficou um pouco surpresa. Em seguida, seu rosto ficou levemente ruborizado. Então, ela sentiu levemente. Nesse momento, uma figura fria apareceu de repente na entrada da mansão. Quinta irmã, R. Menjiu, ficou animada ao vê-la. Ela acenou alegremente para ela. Mas R. Kingdom me encarou e veio diretamente em minha direção. Ela perguntou sem expressão: Devo te chamar de Júnior? Ou de irmão? R. Menjiu, ao lado, ficou inicialmente surpresa. Ei, vocês já se conheciam? Nós estudamos na mesma escola. A irmã Kingdom é minha veterana. Eu expliquei em voz baixa, antes que R. Menjiu pudesse reagir. R. Kingdom já me puxou até a porta da mansão. Fale. O que está acontecendo, afinal? R. Kingdom me perguntou friamente. Eu cocei a cabeça, um pouco envergonhado. Rápido, explique. Meu pai sabe sobre nosso relacionamento. Ele disse que queria te dar uma surpresa quando você voltasse. Então, desculpe. Eu não queria te esconder isso. Então era assim. Ao ouvir isso, a expressão de R. Kingdom finalmente relaxou um pouco. Com o mal-entendido resolvido, aproveitei a oportunidade para sugerir: aquela irmã, já que somos todos da mesma família, podemos jantar juntos esta noite? Eu a olhei com um olhar sincero e cheio de expectativa. Ao ouvir isso, ela ficou um pouco atordoada. Seu rosto voltou a ficar frio. Não dá. Esta noite eu ainda tenho aula. Podemos ir depois de comer. Eu ainda estava tentando convencê-la. Ela me interrompeu. Olhando para mim com um ar divertido, ela disse: Você parece realmente querer jantar comigo, não é? De repente, fiquei confuso com a pergunta. Comecei a suar frio. Não seria que descobriram a farsa? R. Kingdom não esperou minha resposta. Ela curvou os cantos da boca em um sorriso. Sendo assim, amanhã ao meio-dia,
Eu vou te esperar na porta da escola. Pode ser, mas... Você realmente não vai ficar esta noite? Eu ainda estou um pouco relutante. Não precisa. Ela balançou a cabeça. Ela se virou e começou a andar para fora da mansão. Ela ouviu a voz da irmã dizendo adeus atrás dela. Ela sorriu suavemente. Irmão, até amanhã. Quando chegou a hora da refeição, percebi que Mengiui ainda não tinha descido. Eu fui até o quarto dela para convidá-la. Embora Mengiui já tivesse decidido desde cedo. Quando chegou este momento, ela ainda estava um pouco indecisa. Não tenha medo. Irmã, eu também estou aqui. Comecei a atuar novamente para confortá-la. Ainda bem que você está aqui. Irmão mais novo de Requian. Mengiui de repente deu um passo rápido e me abraçou. A cabeça dela se esfregou no meu peito 2 vezes. Eu senti a suavidade e o perfume à minha frente. Meu coração deu um salto. Não esperava que ela fosse tão direta. Mas eu sou um homem. Respirei fundo. Forcei-me a controlar a emoção que surgia dentro de mim. Rapidamente, me afastei um pouco dela. Irmã Mengiui, homens e mulheres não devem ser íntimos. Vamos manter um pouco de distância, certo? Ao ouvir isso, ela ficou paralisada por um momento. Então, as lágrimas rapidamente surgiram em seus olhos. O irmão Requia não gosta mais de mim? Sua voz estava um pouco embargada. Não. Não é isso. Eu me apressei em explicar. Eu só estava dizendo que, entre homens e mulheres, é melhor manter alguma distância. Não quero dizer que não gosto de você, irmã. Mas não é normal um irmão e uma irmã se abraçarem? Você nem quer fazer isso? Você realmente não gosta de mim? As lágrimas dela pareciam não ter fim e aumentavam. Eu fiquei sem palavras. De fato, é normal que irmãos se abracem. Eu pensei, mas nós não somos irmãos de sangue. Depois de pensar muito, decidi me aproximar. Afaguei suavemente a cabeça dela. Tudo bem, irmã, não chore mais. Não é só um abraço? Você pode abraçar o tempo que quiser. Eu pensei bem sobre isso. Ficar paralisado não resolve os problemas. Para mudar elas, é preciso se colocar profundamente no papel de irmãos. Quanto a RBNGKN, acredito que isso pode ser explicado. Quando ela se acalmar, nós chegamos juntos ao saguão do primeiro andar. Os servos estavam indo e vindo, arrumando a mesa. Eu chamei minha irmã para descer. Nesse momento, vi RBNGKN murmurando algo com a cabeça baixa. Fiquei sem palavras. Será que ele está decorando um texto? Eu puxei suavemente a manga de Mengiui. Ela entendeu. Chamou baixinho. Ei! Rebincon sorriu ao ouvir isso. Seus olhos brilhavam. Sua expressão parecia ter rejuvenescido 10 anos em um instante. Ele rapidamente esfregou as mãos e pediu para se sentar. Aquilo. Não fique só pegando comida. Fale, por favor. Não. É para não ficar só comendo. Pegue comida. Bincon na mesa hesitava. Ele recitava as palavras que havia preparado. Seus olhos constantemente me pediam ajuda. Eu suspirei silenciosamente. Não entendia. Como uma pessoa normal pode se tornar assim na frente da filha? Apenas assista a minha atuação. Pai, aquele lagosta ali está muito longe. Você pode me ajudar a descascar uma? Eu apontei para aquela grande lagosta e disse. Poder experimentar essa delícia hoje já é um ganho. Bincon ficou surpreso por um momento. Em seguida, ele reagiu. Ele disse animadamente. Mengiui, eu também vou descascar um para você. Estava prestes a começar. Mas então ouvi a voz suave de Mengiui ao meu lado. Pai, eu não gosto de frutos do mar. Agora a mão de RBNGKN ficou suspensa no ar. A atmosfera ficou momentaneamente constrangedora. Ele rapidamente olhou para mim em busca de ajuda. Eu olhei para ele com um ar de resignação. Limpei a garganta e disse. Aquela irmã. O que você gosta de comer? Deixe nosso pai pegar para você. Não precisa. Mengiui recusou instintivamente. Mas quando as palavras estavam na ponta da língua, ela hesitou. Eu gosto de carne bovina. Bom, carne bovina é boa. Venha, coma mais um pouco. Ele, cheio de alegria, colocou comida no prato de Mengiui. Olhando para a cena, parecia que o fato de a filha não ter recusado já era uma grande vitória para ele. No entanto, nesse momento, Mengiui franziu levemente a testa. Ela disse com um pouco de descontentamento. Eu já estou satisfeita. E o irmão? RBNGKN ficou surpreso por um momento. Então, como se tivesse percebido algo, rapidamente me serviu mais comida. Ao ver isso, a expressão de Mengiui suavizou um pouco. Ela respirou fundo, como se tivesse tomado uma decisão, e disse, pai, o que você quer comer? Eu também vou te servir. Isso era uma notícia chocante para Rebincon. Ele ficou completamente atordoado. Ele nem mesmo reagiu quando eu sugeri que ele fizesse algo. Mengiui olhou para ele, que estava com uma expressão vazia.
Ela ficou um pouco nervosa. Apressadamente, ela repetiu. Desta vez, ele finalmente reagiu. Mas ele exagerou na reação. Ele apenas sorriu. E então, de repente, ele caiu no chão. Deitado na cama tarde da noite. Refletindo sobre as experiências do dia, não pude deixar de me surpreender. Em apenas um dia, a relação pai-filho avançou rapidamente. Isso deve me permitir ficar aqui por mais tempo, certo? 1 milhão por mês. Em um ano, isso dá dezenas de milhões. Se eu trabalhar mais 2 anos, não estarei livre financeiramente? Eu sorri enquanto caía no sono. Na manhã seguinte, enquanto eu me preparava para ir à escola, um barulho de passos veio do lado de fora, acompanhado de murmúrios indistintos. Que droga! Realmente achou que minha resistência a álcool era inabalável. Ao olhar mais de perto, vi que a pessoa era Rê. Ela é a terceira filha da família Rê. E uma grande estrela em ascensão no mundo do entretenimento. Vendo isso, eu parei o mordomo que queria se aproximar. Eu me aproximei e assegurei. A oportunidade de agradar não estava se apresentando? Ela inicialmente parecia um pouco relutante. Afinal, ela nunca permitiu contato com estranhos. Especialmente com homens. Mas quando ela viu meu rosto, de repente, sorriu. Uau, que linda! Você é o novo irmão da nossa família, não é? Eu acenei com a cabeça. Chamei baixinho. Irmã. Ei! Que boquinha doce! Ryan sorriu e passou a mão no meu rosto. Fiquei sem palavras. Pensei que essa Ryan não era como a imagem que tinha do mundo do entretenimento. No fundo, ela não seria uma mulher rebelde, certo? Mas, no momento, eu a ajudei cuidadosamente a se sentar no sofá. Disse em voz baixa. Irmã, você está bêbada. Vou te trazer um pouco de leite para você se recuperar. Não, não quero. Eu ainda não estou bêbada. Ela balançou a cabeça. A mão que estava em volta do meu pescoço não se soltou. Na verdade, ficou ainda mais apertada. Pessoas bêbadas sempre dizem isso. Seja boazinha, escute. Tentei ser paciente e continuei a persuadi-la. Ela sorriu. Seus olhos brilhavam com uma luz travessa. Ei, ela é claramente mais nova que eu. Como ela é tão habilidosa? Quando eu estava no orfanato, fui adotada por um tempo. Naquela época, meu pai era um alcoólatra. Geralmente, quando ele voltava de manhã, eu estava lá para ajudá-lo a se recuperar. Eu disse de forma indiferente. O movimento dela hesitou levemente. Seu olhar também piscou. Depois que a soltei, trouxe uma xícara de leite quente e a ofereci a ela. Ela estava um pouco insegura. Então, eu a alimentei com uma colher. Até que ela terminou toda a xícara de leite. Por fim, coloquei um cobertor sobre ela. O que eu não sabia era que ela, que estava fingindo estar bêbada, agora acordava no sofá. Ela sorriu levemente ao ver minha silhueta se afastando. Um olhar de emoções complexas passou por seus olhos. Quando cheguei à sala de aula, já estava quase na hora da aula. Hoje, a aula principal não era apenas com a mesma turma, mas também com alunos de séries mais avançadas. Então, a RQNGWN também deveria estar aqui hoje. De fato, a sala de aula à frente estava cheia de gente. Havia uma área vazia no meio. Eu vi uma jovem de cabelos longos até a cintura sentada ali, com uma expressão fria. Seu corpo todo exalava um ar imponente. Rekinga. De repente, ela olhou para mim e nossos olhares se cruzaram. Eu cumprimentei em voz baixa, um pouco envergonhado. Aquela. Bom dia. O que você está fazendo parado? Sente-se aqui. Ela levantou levemente a sobrancelha. Seu tom não deixava espaço para dúvidas. Fiquei um pouco surpreso com isso. Normalmente, ela não gosta de se aproximar de ninguém. É raro ela me convidar assim hoje. Será que é porque sou seu irmão mais novo? Eu acenei com a cabeça e fui me sentar. Mas a Rekinga continuou em silêncio. Isso me deixou inexplicavelmente nervoso. Rekinga não estaria pensando em usar isso jeito para me dar uma lição, estaria? Parecia que havia se passado muito tempo. Finalmente, sua voz fria flutuou suavemente até mim. Você se divertiu em minha casa ontem? Meu pai e minha irmã foram bem legais comigo. Eu respondi a verdade. É mesmo? A Rekinga franziu a testa e olhou para mim. Seu olhar tinha uma sensação inexplicável de descontentamento. Isso é bom. Se você não entender algo, pode perguntar para minha quarta irmã. Não se deixe enganar pelo fato de ela ser tímida. Mas ela tem um coração caloroso. Ao ouvir isso, eu falei sem pensar. Irmã, você não gosta de mim, né? Ela ficou um pouco surpresa. Irmã, se você realmente não gosta de mim, pode dizer diretamente. Eu não vou me importar. Eu disse em um tom de autodepreciação. Rekinga claramente ficou surpresa. Em seguida, sua expressão mudou um pouco exato. Essa é a minha estratégia de recuar para avançar. Mostrar fraqueza sempre consegue despertar a simpatia dos outros. Combinado com a minha aparência. Quase sempre funciona. De fato,
Ela me olhou com uma expressão inocente. Aquela pequena irritação desapareceu instantaneamente. O tom dela ficou muito mais suave. Eu não te odeio. É só que eu não sei muito bem como lidar com meninos. Ah, entendi. Isso é ótimo. Eu pensei que você me odiasse. Eu bati no peito como se estivesse aliviado. A propósito, se você não souber como se relacionar com meninos, pode conversar mais comigo. Talvez eu acabe me acostumando. Embora soe um pouco falso. Mas a Rekinga parece estar gostando. Ela sorriu levemente. Acenou com a cabeça. Tudo bem. Depois, a aura da Rekinga estava claramente diferente. Se antes ela parecia intimidadora, agora ela parecia hesitante para dizer algo. Eu podia sentir o olhar dela ocasionalmente em mim, mas sempre que eu olhava para trás, ela imediatamente fingia estar prestando atenção na aula. Isso me deixou sem saber o que fazer. Eu tinha planejado relaxar nesta aula. Agora não consigo mais me concentrar. Então, decidi pegar meu celular e enviar uma mensagem para ela. O que vamos comer hoje à tarde? A Rekinga ficou surpresa ao receber a mensagem. Em seguida, seu rosto se iluminou. Ela respondeu imediatamente. Que tal o restaurante Zuiuelu? Eu pago. Mas esse é o restaurante mais caro da cidade. Ao ouvir isso, eu comecei a suar frio. Não precisa, né? Podemos comer algo mais simples. Não precisa de nada. Assim está decidido. Você é meu irmão. Eu ainda posso pagar por isso. Será que ela realmente me considera um irmão de sangue? Eu estava pensando em muitas coisas. Decidi responder com um emoji animado. No segundo seguinte, ouvi uma risadinha ao meu lado. Quando eu me virei, Rekinga, no entanto, olhava para o palco com uma expressão calma, como se nada tivesse acontecido. Eu cocei a cabeça e desviei o olhar, sem saber. Nesse momento, as bochechas de Rekinga ficaram levemente ruborizadas. Ao meio-dia, após as aulas, nós saímos da escola junto com a multidão, sentindo os olhares variados das pessoas ao nosso redor. Eu estava um pouco inquieto. Tão chamativo. Se alguém suspeitar da nossa relação, se aprofundar mais, meu status como filho perdido da família He, pode ser que não consiga esconder mais. Rekinga parece ter percebido algo estranho em mim. Ela me lançou um olhar discreto. O que aconteceu? Eu hesitei um pouco, mas acabei falando. Parece que tem muitas pessoas nos observando. Ah, entendi. Ela deu uma olhada ao redor. Ela levantou uma sobrancelha. Espere um momento. Vou chamar um carro para você. Sem esperar eu recusar. Ela já estava indo diretamente em direção a uma figura familiar. É aquele que está sempre com uma expressão carrancuda. O diretor que ignora os alunos pobres. Só de pensar na cara dele, que parece que deve milhões. Fiquei nervoso. Corri para alcançá-la. A irmã RQNGWN esbarrou nela. Quem diria que ela só diria algumas palavras? O diretor imediatamente ficou servil. Ele até foi pessoalmente chamar um carro. Sentado no carro, eu fiquei distraído. Para ser sincero, aquele jeito submisso do diretor me impressionou. Realmente me abriu os olhos. Ele não só ajudou a abrir a porta do carro, como também estava disposto a nos levar por um caminho mais longo. Rapidamente eu entendi. A identidade da família é realmente impressionante. Parece que, quando o contrato acabar, eu preciso me afastar o máximo possível, para não ser cobrado por elas mais tarde. E, nesse momento, a Rekinga ao meu lado estava me observando discretamente. Não sei o que ela estava pensando. O diretor estava lá na frente puxando o saco sem parar. Mas Rekinga parecia estar incomodada. Ela disse friamente. Calese. O rosto do diretor ficou pálido instantaneamente. Ele nem ousou respirar. O compartimento ficou instantaneamente em silêncio. Eu não consegui segurar e ri baixinho. Rekinga me lançou um olhar, confirmando que eu não estava assustado. Em vez disso, ela parecia aliviada e sorriu levemente. Depois de nos levar ao destino, o diretor saiu mais rápido que um coelho, com medo de incomodar Rekinga novamente. Isso me deixou um pouco reflexivo. Não consegui me conter e falei. Obrigado, viu? Você estava me defendendo agora há pouco? Rekinga ficou surpresa por um momento. Ela parecia não esperar que eu fosse tão direto. Ela virou a cabeça e murmurou. Você é da família He. É claro que eu não deixaria ninguém te intimidar. Embora isso soe um pouco infantil. Mas eu fiquei muito tocado por dentro. Então, olhei para ela com admiração. Irmã, você realmente arrasou agora há pouco. Sério? Ao ouvir isso, o rosto dela ficou vermelho instantaneamente. Ela claramente ficou muito feliz com o meu elogio. No salão do Zuiui, Rekinga me levou até a sala privada. Ela parecia ter percebido o que eu estava pensando. Ela me deu um leve tapinha no ombro. Fique tranquilo. Você também é da família He. Esse tipo de tratamento não vai faltar para você no futuro.
Eu abaixei a cabeça e não respondi. Afinal, eu não tenho nenhuma relação com a família He. Mais cedo ou mais tarde, ela vai descobrir a verdade. Como ela vai me ver então? Pode pedir o que quiser. Eu tenho um cartão preto. Você não precisa se preocupar com o preço. Ainda não me deixaram falar. He Kingdom continuou a falar. Não pode dizer à vontade. Eu já pedi os pratos que gosto. Se você me reconhecer como sua irmã, peça mais. A conversa já chegou a esse ponto. Em uma série de pratos de 4 dígitos no menu. Eu segurei a barra e pedi alguns pratos. Ai, antes eu não conseguia ter. Agora, não consigo recusar. A vida é assim, cheia de surpresas. Depois de fazer o pedido, percebi que Rekinda estava me encarando. Você pode explicar por que tem medo de multidões na escola? Eu lembro que você não era tão sensível antes. Eu não quero expor que sou da família He na frente dos outros. Por quê? Ao ouvir isso, Rekinda franziu a testa. Sua voz tinha um tom frio. A identidade da família He é vergonhosa? Não é isso. Eu rapidamente fiz um gesto com a mão e expliquei. Eu tenho medo de afetar a imagem da família He. As 5 irmãs têm carreiras de sucesso. Mesmo que você ainda não tenha saído da escola, você é o melhor aluno do campus. Em comparação, eu não tenho nada. Eu sinto que não sou digno da família He. Depois de dizer isso, eu baixei a cabeça, me sentindo inferior. Ao ouvir isso, a raiva de Rekinda desapareceu instantaneamente. Em vez disso, surgiu um pouco de culpa. Ela me confortou suavemente. Se for apenas por isso, não há necessidade. Além disso, você passou por tantas dificuldades ao longo dos anos. Isso é uma dívida que a família retém com você. Você não precisa se culpar tanto. Não. Já que sou parte da família He, naturalmente também devo manter as aparências da família He. Pelo menos, posso esperar até que minhas notas melhorem para revelar minha identidade. Eu rapidamente acrescentei. Na verdade, esse é o meu plano perfeito. Quem sabe até lá eu já tenha fugido. Mas, você é meu irmão. No futuro, você certamente terá que sair comigo com frequência. Com o tempo, com certeza alguém começará a suspeitar. A voz de Rekinda transparece seriedade. Não dá para sempre dar uma desculpa, né? A menos que ela não tenha terminado de falar. Seu rosto, surpreendentemente, ficou levemente ruborizado. A menos que algo. Eu quero fazer uma pergunta clara. Mas fui interrompido pelo som da batida na porta. Alguns garçons vestidos com roupas tradicionais chinesas. A irmã entrou em fila, trazendo os pratos. Na mesa de jantar. Por que ontem comi iguarias? Hoje, estou comendo de forma especialmente elegante. Rekinga não sei desde quando começou a me observar. Até que eu levantei a cabeça. Então percebi que ela quase não tinha tocado em sua tigela. Por que você não está comendo? Não é que não esteja ao seu gosto, né? Perguntei com preocupação. Ela balançou a cabeça. Estava apenas distraída. Como você veio para a escola hoje? Papai mandou o mordomo me trazer de carro. Rekinga assentiu levemente. E continuou. Então, ele te deu mesada? Eu fiquei surpreso. Balançando a cabeça, confuso. Pensei, sou apenas uma contratada. Como posso ter esse tipo de tratamento? A expressão de Rekinga mudou instantaneamente. Não pode ser. Foi difícil te encontrar de novo. Ele ainda quer continuar te sustentando na pobreza. Talvez meu pai tenha esquecido por um momento de alegria. Eu engoli em seco. Sorri nervosamente para aliviar a situação com reponto. Ela soltou um resmungo frio. Esqueci. Como se pode esquecer uma coisa assim? Enquanto falava, ela tirou um cartão preto do bolso e me entregou. Este é o dinheiro que ele nos dá todo mês para nós irmãs. Deve ser pelo menos 3 milhões. Não me lembro exatamente quanto. Não precisamos disso, pode gastar à vontade. Irmã, eu não posso aceitar esse cartão. Leve. Se você realmente quer que eu aceite. Eu tenho uma condição. Oh, ela levantou uma sobrancelha. Perdoe meu pai. Pelo menos desta vez, por favor. Eu posso garantir. Ele realmente não fez isso de propósito desta vez. Eu olhei para Rekinga. Tentei usar um tom sincero para deixar claro minha posição. O olhar dela estava fixo em mim. A expressão àqueles olhos me deixou um pouco confuso. O canto dos lábios se levantou levemente. Parecia haver um toque de sarcasmo. Também havia um pouco de compaixão misturada. Um momento de silêncio. Ela parecia ter entendido algo. Seu olhar se tornou mais suave. E até tinha um pouco de dor. Eu prometo a você. Desta vez eu o perdoei. A voz era baixa, mas cheia de certeza. Sério. Eu pensei que ela hesitaria mais. Não esperava que fosse tão rápido. Eu sorri como uma criança. Obrigada, irmã. Rápido, pegue o cartão. Depois de comer, volte para a escola cedo. Ela me passou o cartão bancário.
Sua voz transparecia uma preocupação que não podia ser recusada. Embora este cartão não seja algo que eu realmente precise. Mas, neste momento, aceitá-lo é a melhor escolha. No final, eu acabei aceitando. Na porta do restaurante, estávamos prestes a nos separar. Eu instintivamente segurei a mão dela. Irmã, Rekingan. Olhou para trás. Seu semblante era neutro. Mas seus olhos não conseguiam esconder um pouco de alegria. Você vai voltar para casa esta noite? Eu pisquei para ela. Não, não vou voltar. Sua voz estava um pouco trêmula. Desde que entrei na faculdade, ela raramente volta para casa. O motivo é que não consegue superar esse obstáculo emocional. Não pode voltar? Eu perguntei em voz baixa. Deve ser muito solitário estar sozinha lá fora, não é? Ela ficou surpresa por um momento. Ela não achou que havia algum problema. Afinal, desde o ensino fundamental até o ensino médio, ela sempre foi assim. Se a irmã não quiser, tudo bem. Vou fingir que não disse nada. Eu suspirei e me virei para sair. Espere. Rekingan. De repente me chamou. Aqueles olhos normalmente frios mostraram um pouco de luta. Você parece realmente querer que eu volte. Claro. Porque somos uma família. Ela ficou paralisada. Como se não ouvisse essa palavra há muito tempo. Então. A irmã pode voltar para casa hoje à noite? Eu quero ficar com você. Eu segurei a mão dela, com os olhos cheios de expectativa. Tudo bem. Por uma força do destino, ela concordou, olhando para o sorriso no meu rosto. As palavras que ela queria retirar ficaram presas na garganta. Parece que assim também não é tão ruim. À tarde, após a escola, eu estava na porta da escola, sentindo uma leveza indescritível. Durante o intervalo, já informei o que aconteceu hoje para o pai. Ele ficou especialmente feliz ao ouvir que a quinta filha queria voltar para casa. Ele não só me deixou usar o dinheiro do cartão preto à vontade. Como se não bastasse, ele ainda me transferiu 100 mil de mesada. Eu aceitei isso com prazer. Dinheiro ganho com esforço. Não precisa ser tímido. Justo quando eu hesitava se deveria pegar um táxi de volta. De repente, fui puxado para dentro de um carro, junto com minha mochila. Imediatamente, um pensamento surgiu na minha mente. Sequestro? Quando me virei e vi quem era, eu acabei gritando em estado de choque. Irmã mais velha. Ela estava com um sorriso malicioso no rosto. Irmão mais novo. Então você ainda se lembra de mim. O que você está fazendo? Eu perguntei, confuso. Minha mente já começava a imaginar um drama de amor e ódio entre famílias ricas. Mas ela apenas deu de ombros. Vim te buscar na escola. Como você sabe quando eu saio da escola? Pergunte ao papai e você saberá. Então você foi perguntar ao pai de propósito. Ela ficou surpresa por um momento. E logo depois riu e me chamou de bobo. Você é muito esperto, garoto. Vamos dirigir. A irmã vai te levar a um bom lugar. O carro roncou. Eu olhei para a paisagem que mudava rapidamente pela janela. Espera. Não estamos indo para casa? Podemos voltar para casa depois de nos divertirmos. Eanchun me lançou um sorriso sedutor. Na verdade, ela estava elaborando um plano. Esta noite, ela definitivamente queria descobrir se eu sou um filho perdido da família He, ou um golpista interessado na fortuna da família He. Quando vi que estávamos indo para um bar, eu comecei a tremer de nervoso. Irmã, nós realmente vamos entrar? Ela riu levemente. Não estava levando isso a sério. Não é meio ruim vir a um lugar assim? Eu nunca estive aqui antes. Eu disse gaguejando. Eanchun me olhou com uma expressão de surpresa, como se estivesse vendo uma espécie rara. Perfeito. Vou te mostrar o mundo. Ela sorriu de forma irresistível e me puxou para dentro. Assim que entramos, um garçom vestido com um uniforme preto se aproximou. Ele disse educadamente: Senhorita He, há quanto tempo? Hoje trouxe uma amiga. Eu dei uma olhada rápida para ele e xinguei mentalmente. Você é que é irmã. Sua família toda é de irmãs. Eanchun se inclinou para o meu ouvido e riu baixinho. Olha, irmão, te confundiram com uma menina. Depois de dizer isso, não esperou eu reagir. Ela então pediu ao garçom que nos levasse para a sala privada. Na sala privada luxuosa, ela pediu algumas garrafas de vinho casualmente. Não demorou e as bebidas foram servidas. Irmão, venha, me acompanhe para beber um copo. Eanchun sorriu e fez uma demonstração. Eu só pude engolir em seco e beber tudo de uma vez. O sabor picante entrou na garganta e foi direto para o estômago. Eu senti o mundo girar. A temperatura do meu rosto subiu instantaneamente. Irmão mais novo de Rekian. Como está? Você consegue continuar? Ela sorriu de uma maneira intrigante. Consigo. Eu acenei com a cabeça, meio tonto. Mas meu coração estava disparado. Se eu ficar bêbado, não vou acabar me entregando? Um copo após o outro. Eu decidi tomar a iniciativa. Levantei o copo e despejei o vinho direto. Irmã, eu bebi tudo.
Vários copos desceram de uma vez. Eu mal conseguia segurar o copo. Rian Chuan olhou, atônita. Como você consegue beber tanto de uma vez? Porque eu quero fazer você feliz. Eu respondi de forma hesitante. Esta frase é sincera. Nesse momento, ela ficou paralisada. Na verdade, eu já tinha percebido a intenção dela. Apenas escolhi cooperar. Que dor no coração. Eu realmente não esperava que a irmã Rian Chuan se importasse tanto. Inicialmente, ela só estava tentando descobrir um pouco sobre mim enquanto bebia. Mas ao me ver tentando agradá-la, bebendo desesperadamente, ela acabou chorando. Ela pegou a garrafa de bebida da minha mão. Sua voz era suave, mas havia uma irritação por trás. Não beba mais. Eu a olhei com os olhos semicerrados. Minha cabeça estava girando. A irmã não está feliz. Não se preocupe, eu posso beber mais. Não terminei de falar e já estendi a mão para pegar a garrafa. Ela suspirou. Seus olhos estavam cheios de complexidade. Uma dor indescritível parecia surgir em seu rosto. Não é isso. Irmão, a irmã já está muito feliz. Realmente não precisa beber mais. Nesse momento, eu murmurei baixinho. Mentira. A irmã claramente já estava chorando. Ainda disse que estava feliz. Ao ouvir isso, ela ficou paralisada. Estendeu a mão e tocou o canto dos olhos. Foi então que percebeu que estava com o rosto cheio de lágrimas. Em seguida, limpou o rosto de qualquer jeito. E ainda conseguiu forçar um sorriso para mim. Você entende o que é chorar de alegria? Veja, a irmã não está sorrindo? Depois de dizer isso, ela deu um tapinha na minha mão. Bom garoto. Não beba mais. Vou te arranjar algo para te ajudar a ficar sóbrio. Então, pressionou o botão na mesa. Não demorou muito. Um funcionário entrou, sorrindo de maneira bem profissional. Senhorita He, deseja mais um pouco de bebida? Então, a irmã Rian Chuan ficou olhando para ele por 2 segundos. Ela disse friamente, traga algo para me ajudar a ficar sóbrio. Leve embora essas garrafas de bebida. Rápido. O funcionário ficou surpreso. Sua expressão quase dizia, você veio para causar problemas? Mas ele ainda assim concordou repetidamente. Virou-se e saiu correndo. Em pouco tempo, voltou com um copo de leite. Aqui. Irmão Requian. Beba o leite. Acorde. A irmã Rian Chuan pegou o leite e estava prestes a me alimentar. Mas como eu poderia abrir a boca? A bebida estava me subindo a cabeça. Eu estava completamente tonto. Ela estava realmente animada em me alimentar. No final, ela acabou me sujando todo. A irmã estava extremamente sem opções. De repente, algo brilhou diante dos meus olhos. Parecia que ela tinha pensado em algo. Então, eu senti ela se aproximar. Estava meio confuso. Parecia que havia algo doce e gelado na minha boca. Meu Deus! Ela realmente estava me alimentando com a boca. O rapaz ao lado ficou pasmo. No final, ele recebeu um olhar de Rian Chuan. Não viu o suficiente? Não vai embora logo? O rapaz rapidamente arrumou as garrafas e saiu correndo. A irmã Rian Chuan limpou a boca. Ela olhou para mim. Seu olhar era complexo, mas o canto dos lábios dela se curvou em um sorriso malicioso. Ela levantou o copo, pronta para mais uma vez. Eu estava meio confuso. De repente, ouvi o toque do celular. Alô, irmã mais nova. Por que você de repente ligou? No momento em que ela atendeu o telefone, o rosto dela instantaneamente ficou alerta. Do outro lado da linha estava Requian. Assim que começou, ela perguntou ansiosamente. Requian está com você? A irmã Rian Chuan ficou paralisada por um momento. A voz dela estava um pouco trêmula. Por que você está perguntando isso? A voz da Requian estava assustadoramente séria. Eu te digo, Requian é uma pessoa muito boa. Não importa se ele é nosso irmão ou não. Ele definitivamente não é um golpista. Irmã, você não deve fazer nada contra ele. A Rian Chuan ficou atordoada. Nos olhos dela havia uma surpresa indescritível. Ela mordeu o lábio. Explicou timidamente. Eu não fiz. Então deixe o Qian atender o telefone. Ela ficou sem palavras de repente. Olhou para mim. Com coragem, inventou uma desculpa. Ele não pode agora. Fique tranquila. Ele está bem. Se ele está bem, por que não deixa ele atender o telefone? A voz de Requian é imponente. Não lhe dá nenhuma saída. Foi então que eu abri os olhos confusa. Vi Rian Chuan bem perto de mim. Instintivamente chamei. Ei! Essa chamada de irmã fez o telefone responder dos dois lados ao mesmo tempo. Por que a voz de Qian está tão fraca? Você está bem? Onde você está agora? A voz de Requian. Sou ansiosa pelo telefone. Minha consciência estava confusa. Mas ao ouvir isso, ainda sorri e balancei a cabeça. Com uma voz fraca, disse. Irmã, não é nada. Estou com a terceira irmã. O que aconteceu? Por que a voz de Requian está tão fraca? Rian Chuan hesitou ao tentar explicar.
O que você fez? O tom de Rekingan estava cheio de reprovação. A irmã mais velha, Heanshung, hesitava em explicar, mas ficou sem palavras e não conseguiu falar por um tempo. Eu ouvi que Rekingan estava brava. Esforçando-se para se animar, expliquei com dificuldade. Irmã, não é nada mesmo. A terceira irmã só me levou para brincar um pouco. Foi bem legal. Heanshuan estava com a cabeça baixa, com um olhar de culpa no rosto. Ela deve estar arrependida da impulsividade de antes. Tudo bem. Já que você diz isso, então eu vou acreditar em você. Mas vocês precisam voltar logo. Depois de falar isso, Rekingan desligou o telefone. O quarto privado voltou a ficar em silêncio. Heanshuan parecia querer pedir desculpas, mas eu já estava tão cansado que adormeci encostado no sofá. Ela suspirou. Ficou parada no lugar, com um olhar de arrependimento. Quando abaixou a cabeça, seu olhar caiu exatamente sobre aquele copo de leite. Quase esqueci que o leite para desintoxicar ainda não foi terminado. Ela murmurou para si mesma. Posso alimentar depois que voltar, mas agora seria melhor alimentar. Um pouco de hesitação apareceu em seu rosto. Mas, no final, ela pegou o leite e se aproximou de mim. Ela abriu meus lábios suavemente. Com um movimento cuidadoso, coloquei o leite para dentro. Depois de alimentar, ela apertou os lábios. Um leve rubor apareceu em seu rosto. Parecia que ainda queria mais. Ela sorriu ironicamente. Vamos apressar e levá-lo para casa. Neste momento, eu já estava meio bêbado, encostado no sofá. Heanshun me encarou por um tempo. Então, imitando o jeito de um abraço de princesa, ela me levantou com força. Ao sair da sala, algumas pessoas se aproximaram para ajudar, mas ela recusou friamente. Ela até disse com desdém: vocês não podem tocá-lo. No carro, ela colocou minha cabeça suavemente em seu colo. Ela abaixou a cabeça e afastou os fios de cabelo da minha testa. Depois de me olhar por um tempo, ela engoliu em seco e se inclinou cautelosamente. Nesse momento, o toque do celular de repente soou. Terceira irmã. Vocês já voltaram? A voz de remengiu e veio pelo alto-falante. Heanshung imediatamente voltou à realidade. Ela respondeu rapidamente. Já estamos a caminho. A voz do outro lado da linha era suave, mas apressada. Isso é bom. Estamos todos esperando vocês para jantar. Vamos jantar? Heanshung olhou para mim, que ainda estava dormindo. Parece que não posso escapar disso. Ela suspirou. Decidiu confessar a situação para quem estava do outro lado da linha. O que? Você disse que embriagou Rekian. Neste momento, na casa dos Remengiu e Reqngwn imediatamente mudaram de expressão. Irmã mais velha. Como você pode deixar Rekian beber? Ele acabou de fazer 18 anos. E se algo acontecer com a saúde dele? As palavras das duas estavam cheias de preocupação. Rebngkn, sentado na posição de honra, estava relaxadamente tomando sopa. Vendo-as discutindo sem parar. Não pôde deixar de murmurar uma frase. Não é só porque ele está bêbado. Não é nada demais. Que tal a gente comer primeiro? Assim que essas palavras saíram, as duas filhas imediatamente lançaram olhares furiosos. Como você pode dizer isso? O Rekian é nosso irmão. Rebinkun ficou sem palavras. Ele contraiu os lábios. Por fim, ele simplesmente ficou em silêncio e continuou a beber sopa. Ele não pôde deixar de murmurar para si mesmo. O irmão de vocês. Mas não é meu filho biológico. A atmosfera à mesa esfriou instantaneamente. Rekingan se levantou e soltou, não estou com apetite. E saiu sem olhar para trás. Remengiu e também saiu. Ao sair, ainda se lembrou de dar a Rebinkun um olhar de decepção indescritível. E assim, na mesa que antes era acolhedora, só restou Rebinkun. Ele refletiu sobre a conversa que teve com as duas. Ele coçou a cabeça. Não pude deixar de ter a impressão de que eu era o único que havia sido encontrado nesta casa. Um magnata famoso e implacável da alta sociedade. Agora, ele tenta me agradar de todas as maneiras para que eu seja seu filho. E ainda me deu 5 irmãs lindas de pais diferentes. Depois de pensar muito, acabei concordando com essa oportunidade que caiu do céu. Não foi pela quantia de 10 dígitos que o magnata ofereceu, nem pela beleza celestial das 5 irmãs. Apenas queria ver se conseguiria resistir à tentação. À medida que passei mais tempo com as 5 irmãs, não pude evitar de começar a tremer. Ao vê-las me encarando com aquele sorriso doentio, eu senti que havia me metido em uma enrascada. Por favor, me deixem em paz. Heanshung fez uma curva e parou o carro. Bruscamente na grande mansão da família He. Ela me pegou do carro com um resmungo. Foi direto para a porta. Venha ajudar rápido. O irmão Rekian voltou. Ao ver isso, Rebinkun se levantou rapidamente. Exclamou. O que aconteceu? Não ouviu? O irmão Rekian está bêbado. Heanshuan correu ofegante. Deixou uma frase apressada e foi procurar leite na geladeira.
Ao ouvir isso, Rebinkum ficou parado, atordoado. Ele viu Reanshu em extrema urgência. Pensou que ela estava em algum perigo de vida. Mas no fim, era só um bêbado. Mas desta vez ele aprendeu a lição. Lembrando da reação das duas garotas antes, ele não se atreveu a fazer comentários. Ele hesitou se devia ir ajudar. Nesse momento, as outras duas filhas correram apressadas. Desceram correndo das escadas. Elas se aglomeraram ao meu redor, ansiosas. Irmão Rekian, você está bem? Acorde rápido. Não me assuste. A atitude delas estava tão nervosa quanto se estivessem diante de um paciente gravemente doente. Neste momento, Reanshuan veio com um copo de leite. Saia da frente, saia da frente. No segundo seguinte, elas ficaram boquiabertas ao ver Reanshuan tomar um gole de leite. E então me passou com um beijo. Terceira irmã. O que você está fazendo? Remengiu e gritou em voz alta com o rosto corado. Irmã mais velha. Como você pode tirar vantagem do irmão Kian? Rekingan concordou com uma expressão sombria. Ao ouvir isso, Reanshuan respondeu calmamente. Ela limpou o leite que restava em seus lábios. E explicou com um sorriso satisfeito. O irmão mais novo de Rekian agora precisa beber leite para se recuperar. Mas ele está tão bêbado que não consegue abrir a boca sozinho. Então só posso fazer isso por ele. Rekingan franziu a testa. Não posso fazer esse tipo de coisa também? Por que incomodar a irmã para vir pessoalmente? Eu também posso fazer isso. Remengiu e também levantou a mão, sem se deixar intimidar. Reanshuan ficou surpresa por um momento. Essas duas irmãs que têm aversão aos homens estão competindo tanto por esse novo irmão. Sem tempo para pensar mais, ela segurou as duas pessoas inquietas com as mãos. Eu sou mais velha que vocês. Deixe que eu faça isso. Rekingan imediatamente lançou um olhar de desprezo. Por que eu deveria? Além disso, foi você quem embriagou o Kian. Enquanto todos estavam em uma discussão acalorada. Binkum. De repente se levantou. Chega, parem de discutir. Não é só dar leite? Deixe que eu faça. Ele pensou que se não parasse, a inocência das filhas poderia ser destruída. É uma pena que o que o aguardava não era o olhar de adoração das filhas, mas sim olhares cautelosos e desconfiados. Pai, não se aproxime mais. O Rekian é seu filho de sangue, afinal. Sim, pai. Como você pode fazer uma coisa dessas? Ao ouvir isso, Rebinkum ficou atordoado. O que eu fiz? Além disso, não é só porque ele é meu filho de sangue que eu vim pessoalmente para ajudar. Pai, você acha que é apropriado ajudar o Rekian a desintoxicar? E você nem se olha para ver se a sua barba está bem feita. E se você acabar machucando o Rekian? É verdade. Além disso, o Rekian é tão bonito. E se um tio o beijar? E se surgirem rumores? Enfim, pai, é melhor você não se envolver nisso. Fique onde estiver mais confortável. As três filhas falavam em uníssono, cada uma contribuindo. Isso foi um golpe para a frágil alma de Rebinkum. Ele abaixou a cabeça, desanimado. Neste momento, ele não sabia que o mundo inteiro estava isolá-lo ou ele isolar o mundo todo. Na próxima manhã, eu acordei de uma ressaca. A primeira coisa que vi foi o teto rosa. Memórias impactadas começaram a voltar. Ontem foi levado por Reanshuan para o bar. Então percebi o truque dela e decidi contra-atacar. Depois, as memórias ficaram confusas. Não é bom. Eu não fui sincero por estar bêbado, certo? Eu dei um pulo da cama, mas percebi que estava em um quarto de uma garota desconhecida. E, enquanto estava agitado, minha mão acidentalmente tocou algo macio. Eu me virei nervosamente para olhar. Meu coração, que estava suspenso, finalmente parou. Quem está dormindo ao lado é Reanshuan. Eu engoli em seco com dificuldade. Meu cérebro começou a funcionar rapidamente. Eu estava tentando descer da cama pé ante pé. Mas no segundo seguinte, a Reanshuan ainda acordou com o barulho que fiz. Ela me abraçou sonolenta. Murmurou algo com a boca. Que bom! Irmão Rekian, você finalmente acordou. Com essa reação dela, parece que não revelei nada ontem à noite. Irmão Rekian, se você ainda estiver se sentindo mal, deve me contar, irmã. Reanshuan me olhou com preocupação. Eu balancei a cabeça. Irmã, agora estou bem. Mas, como eu dormi aqui? Bem, isso. Reanshuan hesitou um pouco. Você estava bêbado ontem. Eu tinha medo que você pegasse um resfriado. Por isso pensei em dormir com você para cuidar de você. Então, irmã. Mas eu sou homem. Eu fiquei com uma expressão embaraçada. Não esperava que minha primeira vez compartilhando a cama. Assim, foi entregue de forma confusa. Mas ela sorriu. Você é meu irmão. Não precisa se preocupar com isso. Eu caí em silêncio. O risco desse trabalho temporário não é pequeno. E se um dia a Reanshuan descobrir? Será que ela vai me matar ao saber a verdade? Pensei várias vezes.
Eu perguntei hesitante. Irmã, eu não falei bobagens ontem à noite, certo? Falei bobagens? Ela piscou de forma travessa. O que alguém disse quando estava bêbado. Eu me lembro de cada palavra. Então eu realmente não falei nada de errado, certo? Eu confirmei cuidadosamente. Ela sorriu e fez um som de satisfação. Não vou te contar. Eu vesti minhas roupas e me preparei para levantar. Mas fui puxado pela Hean Xuan. Para onde você vai? Levante-se! Pensando que seria melhor escapar rapidamente. Isso é na casa de He. Se isso for mal interpretado, será um problema. Vamos dormir mais um pouco. Ainda é cedo. Ela ainda segurava minha mão. Justo quando eu estava sem opções. Ouvi batidas rápidas na porta. A Rekingan. Está chamando. Oh, Rekingan. Acordou? Eu estou acordado. Eu respondi rapidamente. Só quero sair rapidamente dessa situação complicada. Assim que as palavras saíram, Rekingan chutou a porta com força. Ao nos ver na mesma cama, ela rapidamente me puxou para cima. Irmã mais velha, você realmente... O que está acontecendo? Precisamos ter cuidado com a privacidade. Oh, Hean Shua levantou uma sobrancelha. Quem foi que ontem se apressou para levar o irmão Rekingan para seu quarto? O rosto de Rekingan ficou vermelho instantaneamente. Não é isso. Nesse momento, percebi que uma cabecinha estava espiando pela porta. Irmã Menjiui, você também está aqui? Menjiui acenou com a cabeça. Seu rosto estava levemente ruborizado. O pai pediu para vocês descerem para jantar. Ao ouvir isso, me senti como se tivesse recebido um perdão. Acenei e saí rapidamente. No corredor, Menjiui me perguntou com preocupação. Irmão, você está bem de saúde? Agora que a bebida passou. Tudo bem. Eu acenei com a mão para indicar que estava tudo bem. Beber faz mal à saúde. Você não pode fazer isso novamente no futuro. Menjiui disse apressadamente. Eu senti um leve calor. Brinquei, acariciando suavemente a cabeça dela. Tudo bem. Vou ouvir você. À mesa. BNGKN já estava esperando há muito tempo. Ele nos observou aparecer juntos. Ele sentiu uma mistura de emoções. Por um lado, graças à minha família, a casa estava animada. Por outro lado, as filhas pareciam estar preocupadas demais comigo. Pai, o que você está pensando? Depois de sentar, eu pisquei para BNGKN. Ele me lançou um olhar. Ele disse com desdém. Não é nada. Vamos comer. Mas uma frase curta trouxe a insatisfação de QNGWN. Pai, é assim que você trata o Qian? Anshung também interveio. Você é tão frio logo que o Qian voltou para casa. Você não gosta dele? Nesse momento, BNGKN ficou completamente atordoado, pensando que eu só estava um pouco apressado na forma de falar. Vale a pena ser criticado por vocês assim? Esta foi a primeira vez que fui afetado pela atmosfera alegre da família. O pai, ferido, teve que se submeter em silêncio. Irmã, papai também não fez por querer. Não o culpem. Eu rapidamente tentei apaziguar a situação. As três irmãs perderam a paciência. Hean Xuan. Não deixou de me lançar um olhar. Você. É só que você é bondoso. Bondoso. Binkum olhou para mim com um olhar complexo. Mas, para a harmonia da família, ele suportou. Nos dias seguintes, eu passei a acompanhar Rekingan. Na escola. À noite, eu distraía Menjiui para ela desenhar. E ainda precisava estar atento a possíveis ataques noturnos de Hean Xuan. Em teoria, minha missão principal estava progredindo muito bem. Mas as sobrancelhas de Binkum se franziram cada vez mais. Cada vez que eu o atualizava sobre o trabalho, ele ainda parecia hesitante em falar. No final do dia, após a apresentação, eu fiz um pedido a Binkum. Chefe, eu quero pedir folga para visitar meu avô. Ele acenou com a cabeça em concordância. Justo quando eu estava prestes a sair, BNGKN me chamou de volta. Espere um pouco. Ao ouvir isso, meu coração apertou. Como esperado, o que tinha que vir, veio. Chefe, eu sou o homem. Minha orientação é normal. Não recebi pedidos para alugar um namorado. Por favor, tenha respeito. Eu recusei de forma clara e direta. Impedi que BNGKN continuasse a falar. Embora eu esteja acostumado com esse tipo de coisa. Embora o pagamento desta vez seja generoso. Mas eu, como homem, ainda tenho dignidade. BNGKN ficou surpreso. O que você quer dizer? Tenha respeito. Ele tossiu e explicou. Rekian, você está se confundindo. Eu não quis dizer isso de forma alguma. Sim, eu sei. Geralmente, pessoas com intenções assim dizem isso. Eu bocejei. As veias na testa dele pulsavam. Ele disse que não era isso. Eu queria conversar sobre você e minha filha. Eu olhei para ele, pensando, por que você não disse isso antes? Então, o que há entre mim e sua filha?
Mas é bom avisar com antecedência. Para ser um namorado de aluguel, tem que pagar a mais. Ele balançou a cabeça, sem saber o que fazer. Pelo contrário. Eu espero que você mantenha distância delas. Eu fiquei surpreso. Como posso te ajudar se não tiver um bom relacionamento? Manter o relacionamento é possível. Mas não se aproxime demais. O trabalho tem um fim. Não deixe que elas te prendam depois. Embora a lógica dele seja estranha. Eu concordei. É algo a se prestar atenção. Tudo bem, chefe. Depois de sair da casa dos fui para o hospital onde meu avô estava. Assim que cheguei ao quarto. Mas inesperadamente vi que havia outra mulher no quarto. Ele era muito travesso quando criança. Ah, falando no diabo, ele aparece. Xiao Qian. Você chegou. A voz do avô me trouxe de volta à realidade. Ao ouvir isso, a mulher se virou. Uma expressão de surpresa passou rapidamente por seu rosto. Ah, Qian. Você veio. Ela sorriu e me cumprimentou. Eu estava completamente confuso. Reconheci que ela era a irmã mais velha. Mas por que ela estava aqui? E por que ela me chamou de forma tão ambígua? O avô começou a rir. Xiao Qian. Ele conseguiu uma namorada tão bonita e ainda me escondeu. Estou um pouco confuso. Namorada? Que situação é essa? Ela piscou para mim. Eu fiquei surpreso por um momento. Então percebi e disse. Não foi que vocês acabaram de começar a namorar? É verdade. Remoiu aproveitou e entrelaçou sua mão na minha. Tinha medo de que você ficasse emocionado. Por isso pensei em te contar só depois da cirurgia. Que garota tão compreensiva. Xiao Qian, você realmente encontrou um tesouro. O avô, sorrindo, fez um gesto com a mão e disse. Quando Remoiu saiu para lavar as frutas. O avô me recriminou em voz baixa. Xiao Qian, por que você não me disse antes? E ainda deixou que ela viesse até aqui por conta própria. Avô, Moiu é alguém que conheci enquanto trabalhava em um emprego temporário. Não era que eu tinha medo de que ela não gostasse de mim? Pensei em te contar quando a relação estivesse mais estável. Vejo que vocês estão se divertindo. O que vocês conversaram? Foi sobre minhas trapalhadas. Haha. Ela perguntou sobre sua infância. Não é nenhum segredo. Eu só contei a ela. Não tem problema, né? Como eu suspeitava, ela veio para investigar sua própria identidade. Mas eu não estou preocupado. Afinal, nem meu avô sabe sobre minha origem. Nesse momento, Remoiu voltou. Ela trouxe 2 maçãs descascadas e me ofereceu. Naquele momento, ela parecia uma esposa e mãe exemplar. Isso não é tudo. Enquanto eu comia maçã, ela se aproximou e sussurrou no meu ouvido. Ah, Qian. Está gostoso? Quer que eu te alimente? Ao ouvir isso, eu senti um arrepio. Em um instante, eu vi a sombra de Hean Xuan. Nela. Igualmente travessa e espirituosa. Gosta de brincar com os outros. Ao sair do hospital, eu fiz de conta que estava perguntando casualmente. Irmã Moiu, você não está ocupada com o trabalho hoje? Como você conseguiu vir aqui? Moiu. Se aproximou sorrindo, olhando para o avô que cuidou do meu irmão por mais de 10 anos. Não deveria ser assim? Eu rolei os olhos mentalmente. Esse tipo de teste é dito de forma tão pomposa. Não é de se admirar que ela tenha se tornado presidente tão jovem. Ah, sim. As outras irmãs ainda não sabem, certo? Que tal chamá-las da próxima vez? Você já se declarou minha namorada. Seria apropriado chamá-las. Eu desviei o olhar, sem saber o que fazer. Agora sou sua namorada. Remoiu bateu a cabeça e se encostou em mim. Um leve cheiro de perfume de laranja entrou em minhas narinas. Não pude evitar de olhar para ela. E rapidamente desvio o olhar. Remoiu percebeu isso. Ela se aproximou de mim rindo. Eu sou sua namorada. Se quiser ver, é só dizer. Ela me olhou, com o rosto levemente vermelho, e desviou o olhar. Ela limpou a garganta e disse seriamente. Não fique brava. A irmã te levará para jantar como desculpa. Ela acena com a chave na porta. Um carro esportivo vermelho brilhante pisca as luzes. Dentro do carro, Moiu. Estava me observando de relance. Ela não pôde deixar de perguntar. Irmão mais novo de Reqian. Sua aparência é natural? Eu comentei resignadamente. Eu não quero parecer uma garota. Há muitos pequenos problemas. Moiu. Pensou um pouco e continuou. Irmão Qian. Não culpe suas irmãs por serem desconfiadas. Você sabe que essas coisas são realmente incompreensíveis. Aqui, sua irmã pede desculpas. O que você quiser, eu posso te prometer. Assim que eu vi, meus olhos brilharam. Qualquer coisa. Tudo bem. Dinheiro, roupas, casa. Ou. O sorriso dela era significativo. Mas eu apenas balancei a cabeça. Eu só quero que você volte para casa de vez em quando. Moiu. Ficou surpresa. O irmão Reqian. Realmente é diferente dos outros jovens. Ela ficou em silêncio por um momento. Seu rosto mostrou uma expressão suave. Por fim,
Ela apertou os lábios vermelhos e acenou levemente com a cabeça. Tudo bem. Ao ouvir isso, eu fiquei um pouco animado por dentro. Estávamos mais perto de completar a missão. Nesse momento, o telefone de Remoyu tocou. Ela franziu a testa ao ver que era o assistente. Sendo uma workaholic, ela valorizava muito seu tempo. Ela não lidava facilmente com assuntos da empresa durante seu tempo pessoal. Como o assistente poderia escolher esse momento para ligar? Depois de hesitar por um momento, ela atendeu. O que aconteceu? Assim que Remoyu começou a falar, estava em seu modo de rainha. Do outro lado da linha, alguém falou apressadamente. Chefe, não está bom. O contrato para transmissão ao vivo foi rompido. A pessoa de repente disse que não poderia vir. Pode ser que tenha sido recrutado pela família Lee. Caímos em uma armadilha. Ao ouvir isso, a expressão de Remoyu ficou sombria. Para promover novos produtos, peça aos principais streamers para fazer live. No entanto, o concorrente jogou sujo e rompeu o contrato intencionalmente. Todos os planos de publicidade foram por água abaixo. Sem o grande nome, as previsões de vendas eram desastrosas. Ela cerrou os dentes. A família Lee realmente é cruel. Acertou em cheio o ponto fraco dela. Irmã, que tal voltarmos para a empresa primeiro? Desculpe. Irmão Rekian, eu queria te levar para comer. Remoyu parecia um pouco arrependida. Não tem problema. O trabalho é mais importante. Ah, irmã, não é só uma grande figura? Ou podemos pedir para a terceira irmã intervir? Assim, não resolveríamos a situação urgente? Eu também estava ansioso pensando em soluções. Ela balançou a cabeça com um sorriso amargo. Os fãs dela não estão no círculo de roupas tradicionais chinesas. E desta vez o foco é a elegância. O estilo dela não é apropriado. Eu pensei que realmente era isso. Heanchung estava completamente bêbada. De vez em quando, ela fazia uma pose engraçada. Isso realmente não combina com elegância. Chegamos à empresa. O assistente já estava esperando na porta. Senhor He, a transmissão ao vivo começará em meia hora. Todo o equipamento está pronto. O senhor acha que devemos retirar? Remoyu tinha uma expressão de descontentamento. Como está a situação com a âncora? Podemos oferecer o dobro. O assistente suspirou e balançou a cabeça. Comprados completamente pela família Lee. Podem ainda nos difamar. Que raiva! Ela murmurou um xingamento. Nesse momento, o assistente me notou. Ei, esta moça é a irmã do Sr. He? Para isso, já estou acostumado. Respondi com um sorriso levemente constrangido, mas educado. Eu sou o irmão dela. Irmão. O assistente ficou boquiaberto. Após confirmar várias vezes, ela teve uma epifania. Seus olhos brilhavam com uma faísca de empolgação. Ela disse animadamente. Sr. He, talvez ainda tenhamos uma chance. Um magnata famoso e implacável da alta sociedade. Agora, ele está tentando me agradar de todas as maneiras para que eu seja seu filho. E ainda me deu 5 irmãs lindas de pais diferentes. Depois de pensar muito, acabei concordando com essa oportunidade que caiu do céu. Não foi pela quantia de 10 dígitos que o magnata ofereceu. Não é que as 5 irmãs sejam tão belas quanto fadas. Apenas queria ver se consigo resistir à tentação. À medida que passei mais tempo com as 5 irmãs, não pude evitar de começar a tremer. Quando as vi me encarando com aquele sorriso doentio, senti que havia me metido em uma enrascada. Por favor, me deixem em paz. Seu irmão é tão bonito. Poderíamos tentar deixá-lo fazer a promoção. Talvez ele faça sucesso. As palavras da assistente pareceram abrir a mente de Remoyu. Remoyu me observou atentamente. Sua expressão mudou de dúvida para confiança. Irmão Rekian, sua irmã também acredita em você. Irmã, mas eu sou homem. Não seria inadequado eu vestir roupas femininas? Protestei em voz baixa. Mas, pensando na crise que minha irmã está enfrentando, eu hesitei. Remoyu parecia perceber minha luta interna. Ela me olhou com seriedade. A decisão está em suas mãos. Eu não forço. Há muito tempo. Eu suspirei. Eu concordei. Mas com condições. Quais condições? Ainda não pensei bem. Ao ouvir isso, Remoyu sorriu levemente. Seu olhar estava cheio de ternura. Ela sentia que esse irmão ainda era verdadeiramente cada vez mais adorável. Não devemos perder tempo. Nós rapidamente entramos no modo de preparação para a transmissão ao vivo. Quando eu saí depois de trocar de roupa, imediatamente causou uma onda de exclamações e olhares. Meu Deus! Está tão lindo! E a combinação com essa roupa é perfeita! E lá, Remoyu também se virou para me olhar ao ouvir isso. Naquele momento, seu olhar não conseguia se desviar, porque ela também ficou deslumbrada com minha aparência. Ao mesmo tempo, seus olhos mostraram alívio e gratidão. Havia até um impulso de querer me abraçar. Nesse momento, ela acreditava que mesmo sem grandes estrelas, ainda tínhamos a capacidade de atrair o público. Isso fez com que outras pessoas quisessem tirar fotos comigo.
Elas levantaram a câmera animadamente e apertaram o botão. Logo veio uma onda de suspiros. Meu Deus! Eu tirei uma foto com a fada. Neste momento, eu senti como se estivesse recebendo o tratamento de Tesouro Nacional. Na verdade, minha tarefa não é tão difícil. É só vestir um traje tradicional e ficar na frente da câmera. E Remu é responsável pela promoção e explicação. À medida que a transmissão ao vivo entrava na contagem regressiva, de repente, a assistente soltou um grito. Senhor Re, o jovem Requian ainda não se maquiou. E Remoiu apenas sorriu levemente. Você acha que ele precisa de maquiagem? Essa beleza natural não precisa de adornos. Isso pode até se tornar um truque publicitário. A transmissão ao vivo começou oficialmente. Remoiu foi a primeira a entrar e cumprimentou o público. E neste momento, a sala de transmissão estava cheia de vozes ansiosas por Liu Huyan. Enquanto isso, em um escritório luxuoso, um homem bem vestido estava observando com interesse a tela da transmissão ao vivo. A protagonista do estúdio de transmissão deveria ser Liu Huyan, mas ela estava ao lado dele, brilhante e luxuosa. Dizia de forma a agradar. É realmente impressionante, Li Shao. Esta Remoiu nunca imaginaria que eu já sou da equipe do Li. Li Shao levantou uma sobrancelha, satisfeito. Isso é óbvio. Vamos ver se ela ainda tem coragem de recusar um casamento comigo depois disso. Ontem ela não me deu atenção. Hoje eu a deixo sem chances. E nesse momento, ao anunciar que Liu Huyan estava ausente do estúdio, instantaneamente, o chat explodiu. O que? Liu Huyan não veio. Vocês ainda têm coragem de espalhar isso? Foi. A amada Imperatriz Huyan não apareceu. Vender gato por lebre. Quem vai acreditar? Liu Huyan, a estrela do mundo Anfu. Não. É algo que qualquer um pode substituir. Isso não é uma fraude? Eu vou denunciar. Remoiu já previa isso. Vendo que a atmosfera estava quase pronta, eu fui expulso da sala de transmissão. Num instante, os comentários na sala de transmissão tomaram conta da tela. Todos ficaram imediatamente impressionados com minha beleza. Em um momento, as vozes de elogio começaram a surgir. À medida que a opinião pública passava de ceticismo para admiração, Remoiu finalmente respirou aliviada. O número de espectadores esperado era de 50 mil, mas agora já ultrapassou 100 mil online. E ainda está em tendência de alta. E na sala de transmissão, eu não estava posando como uma modelo, mas sim parada, com um olhar vazio, mordendo o lábio, de vez em quando mexendo no cabelo, com uma expressão de total confusão. Mas essa naturalidade acabou sendo ainda mais cativante. Em um instante, isso impulsionou a sala de transmissão a um novo nível de popularidade. Ao mesmo tempo, as vendas continuavam a disparar. Em apenas alguns minutos, os modelos que eu estava usando se esgotaram. Durante 2 horas e meia de transmissão, os espectadores, como uma onda crescente, esvaziaram todo o restante do estoque. O número de vendas estava prestes a atingir o pico. No caminho de volta, o rosto de Re.Moiu. Estava cheio de sorrisos. Hoje, Re.Qian, ainda bem que você está aqui. O que você acha que eu deveria fazer para te agradecer? Pensei comigo mesma. Como agradecer? Que tal me dar metade do seu lucro? Eu sei disso. Você com certeza não aceitaria dinheiro. Então, que tal isso? Quando voltar, eu te dou um grande presente. Não é isso. Aquilo. Eu ainda não tive a chance de explicar. Fui interrompido de forma travessa por Re.Moiu. Eu entendo. Fique tranquilo. Ao ouvir isso, fiquei sem palavras. Pensei, o que você realmente entende? Acabamos de entrar em casa. De repente, Rian Xuan. Me deu um grande abraço. Irmão mais novo de Requian, você finalmente voltou. Para onde você foi tão cedo? Eu senti tanto a sua falta. Venha, deixa a irmã te abraçar. Irmã Xuan. Eu estou com a irmã mais velha. Eu dei um tapinha na cabeça dela. Queria que ela prestasse atenção na imagem na frente da irmã mais velha. Ao ouvir isso, Rian Xuan. Imediatamente ficou séria. A irmã mais velha também voltou. Por que não estão me recebendo? Re.Moiu. Sorriu levemente. Claro que não. Rian Xuan. Apressadamente balançou a cabeça. Continuou dizendo. Só não esperava que você voltasse. Rian Xuan. Disse com um pouco de preocupação. Irmã mais velha, eu preciso te contar. Você não pode dificultar para o nosso Re.Qian, viu? Como poderia? Ele me ajudou muito hoje. Eu estou tão grata que nem sei como agradecer. Re.Moiu. Disse isso enquanto me puxava para perto. A voz era uma suavidade que Rian Xuan. Nunca tinha visto antes. Ao ouvir isso, Rian Xuan. Olhou surpreso para nós dois de forma carinhosa. No fundo, senti uma irritação inexplicável. Que grande ajuda é essa? O que vocês andaram fazendo às escondidas? Veja as tendências. Remoiu deixou uma frase triunfante e me arrastou para longe. Rian Xuan, com uma expressão de dúvida, abriu o Weibo. Quando viu sua foto em trajes tradicionais no topo das tendências,
Ela ficou tanto surpresa quanto encantada. E naquele momento, Binkum viu sua filha mais velha à sua frente, com uma expressão de emoção que não conseguia esconder. Pai e filha não se viam há muito tempo. Ele quase esqueceu quando foi a última vez que falou com ela. E hoje, a outra parte estava respeitosamente em sua frente. Ela nem mesmo estava com uma expressão séria. Isso era uma grande alegria para Binkum. Ele me lançou um olhar cheio de aprovação. Pai, quanto tempo! Moiu. Quebrou o silêncio de forma proativa. Sua voz carregava um toque de carinho há muito esquecido. Sendo a filha mais velha, ao longo dos anos, sua culpa em relação à mãe intensificou seu ressentimento pelo pai. Embora entendesse as dificuldades que o pai enfrentou na época, mas ainda é difícil de deixar ir. Neste momento, ela sabe que deve deixar isso para trás. Então, com a minha ajuda, ela está disposta a resolver a situação. Tudo bem, tudo bem. O importante é voltar. A voz de Rebngkn tremia. A alegria era visível em seu rosto. Neste momento, eu me sentia como um espectador silencioso ao lado. No fundo, eu pensava que cada família tem suas dificuldades. Por trás das aparências brilhantes das famílias ricas, também há as dores ocultas que ninguém conhece. Depois de um profundo e significativo vínculo entre pai e filha, Rebngkn finalmente voltou sua atenção para mim. Ele elogiou satisfeito. Desta vez, devemos agradecer ao Requian. As mudanças em nossa família foram todas por causa dele. Ao ouvir isso, eu me senti iluminado. Isso é um sinal de que vou receber um aumento. Moiu também sorriu para mim. Seu olhar era suave. O Requian é realmente um presente que Deus nos deu. Infelizmente, todos esses anos, ele sofreu lá fora. Parece que ela pensou em algo. Ela mudou de assunto. Irmão Requian, você pode sair um momento? Eu tenho algo a dizer ao pai. Quando restaram apenas pai e filha no quarto, Moiu retirou seu olhar suave. Olhando para Binkum, disse seriamente: Pai, vamos conversar sobre Requian. Ao ouvir isso, o coração de Binkum deu um salto. Não pode ser. Será que a identidade falsa de Requian foi descoberta? Um magnata famoso e decisivo no círculo da alta sociedade. Agora, ele está tentando me agradar de todas as maneiras para que eu seja seu filho. E ainda me deu 5 irmãs lindas de pais diferentes. Essa oportunidade que caiu do céu, eu pensei muito e acabei aceitando. Eu não estou olhando o cheque de 10 dígitos que o magnata me ofereceu. Também não é por causa das 5 irmãs que são tão belas quanto fadas. Apenas queria ver se consigo resistir à tentação. À medida que passei mais tempo com as 5 irmãs, não pude evitar de começar a tremer. Ao vê-las me encarando com aquele sorriso doentio, eu senti que me meti em uma enrascada. Por favor, me deixe em paz. Mas, por fora, ele ainda tentava se manter calmo. Ok. Sobre o que você quer conversar? Claro que é sobre a compensação ao Requian. Moiu disse naturalmente. Por causa de um erro do passado. Ele sofreu tanto lá fora por tantos anos. Não deveria haver alguma compensação? Então era isso. Binkum soltou um suspiro de alívio em silêncio. Não é que já o trouxeram de volta para casa? No futuro, teremos muitas oportunidades de compensar. Ao ouvir isso, Moiu franziu a testa. Ele disse insatisfeito. Você não está sendo um pouco lento demais? O irmão Requian desde que voltou. Estamos tentando reparar nosso relacionamento pai-filha. Você não sabe por quê? Como eu poderia não saber? Eu o contratei exatamente por isso. Binkum estava se perguntando internamente. Mas na superfície, ele fingia não entender nada. Por quê? Claro que é porque ele não recebeu amor durante todos esses anos. Ele anseia por afeto familiar. Moiu olhou para ele com desapontamento. Pense bem. Ele sofreu tanto. E ao voltar, não recebeu nenhum tratamento especial. Ele ainda tem que ficar em um quarto de hóspedes. Isso é apropriado? Vendo que o olhar da filha estava prestes a lançar chamas, Binkum só pôde balançar a cabeça e concordar. Não é apropriado. Portanto, digo, precisamos dar ao irmão Requian uma grande compensação de uma só vez. Então, vamos dar a ele uma quantia em dinheiro. Binkum disse isso de forma cautelosa. Afinal, ele estava pensando em me dar um aumento. Moiu balançou a cabeça, resignada. Superficial. Só dinheiro não é suficiente, né? Então, você tem alguma sugestão? Eu lembro que você sempre quis que eu fosse a sede do Grupo Re. Ao ouvir isso, Binkum ficou extremamente feliz. Isso mesmo. Moiu. Você finalmente entendeu. Com seu talento, por que se preocupar com aqueles pequenos negócios de milhões? Voltar para casa e assumir a empresa é o caminho certo. Moiu ainda balançou a cabeça. Eu quero dizer que podemos deixar o Requian ir para a sede. O quê? Binkum imediatamente mudou de expressão. Moiu não ficou feliz com isso. Como assim? O irmão Requian não é da família? Ele não pode assumir? Ela não pôde evitar franzir a testa.
Rebinkum estava desesperado por dentro. Ele se desculpou dizendo: não era isso que eu queria dizer. Só acho que Reki ainda está na escola e é muito jovem. Podemos esperar ele se formar para assumir, não é tarde. Não tem problema. Remuil acenou com a mão. De qualquer forma, eu tenho muito tempo livre na faculdade. Familiarizar-se com a empresa não é uma coisa ruim. Eu também posso ajudá-lo. Pai, você pode ficar tranquilo. Rebinkum quase vomitou sangue de raiva. Ele com certeza não quer isso. Mas a filha já falou até aqui. Se continuar assim, a relação pai e filha que estava se recuperando pode se romper. A relação entre pai e filha pode se quebrar. Ele só pode ceder e concordar por enquanto. Irmão Rekian, a irmã já preparou um grande presente para você. Quando Remoyu veio até mim animado, eu estava sendo apertado e abraçado por Rianchua no sofá. Remoyu imediatamente sentiu um aperto no coração. Com uma expressão sombria, ele disse de forma irritada: o que vocês estão fazendo? Ao ouvir isso, Rianchua sorriu timidamente. Ela rapidamente explicou: irmã mais velha, eu acabei de ver o trending topic do irmão Rekian. Muito bonito. Eu só quero dar uma olhada mais de perto. Não precisa chegar tão perto. Que tipo de relação é essa entre homens e mulheres? Irmã mais velha, nós somos irmãos de sangue. Não tem problema, né? Irmãos de sangue não precisam se preocupar. A casa ainda tem tantos empregados. Remoyu não desistiu facilmente. Entendi. Rianchua levantou-se relutantemente. Ele e ela fez uma careta. Ao ver isso, eu rapidamente sorri e tentei amenizar a situação. Tudo bem. Irmã mais velha. Que presente importante é esse que você mencionou? Remoyu também não fez mistério. O pai já concordou que você assuma os negócios do Grupo Re. Daqui a 2 dias, você vai comigo à sede. Eu vou te familiarizar com os negócios. Assumir o Grupo Re. Isso soou como um trovão na minha cabeça. Nunca imaginei que Remoyu fosse tão audacioso. Ele me entregou diretamente a empresa da família. O mais surpreendente é que Rebinkum também concordou. Não precisa ficar surpreso, tá? Ele também é o único homem da nossa família. Controlar o Grupo Re é apenas uma questão de tempo. Rianchuan também concordou. É verdade. Irmão Rekian, daqui para frente, você será o pilar da família Re. Precisamos de você para nos proteger. Sobre isso, só pude sorrir levemente e ficar em silêncio. Pensei que Rebinkum deveria vir me procurar em breve. Não esperava que, no segundo seguinte, meu celular vibrasse. Como esperado, Rebinkum veio me procurar. Parece que esta noite teremos uma longa conversa. Então tá bom. De fato, me confiaram essa grande responsabilidade. Então, vou aproveitar essa oportunidade para pedir um aumento. Enquanto pensava nisso, fiquei muito satisfeito. À noite, encontrei Rebinkum. Ele foi direto ao ponto e disse: aqui estão 5 milhões. Este é o seu pagamento por este período. A condição é: os negócios do grupo recomeçam na casa dos milhões. Apenas não estrague isso para mim. Por dentro, eu já estava extasiado. Mas, por fora, ainda falei de forma séria. Se você não quiser que eu vá, eu posso recusar. Meu código de ética profissional nunca vacilou. Eu nunca me intrometerei em coisas que o chefe não permite. Rebinkum me olhou profundamente. Não é necessário. Se você recusar, Amoil, isso pode não ser uma coisa ruim. Você pode ir. Assim, Amoil poderá te ajudar. Na verdade, ela também poderá ter contato com os negócios do grupo. Eu acenei com a cabeça como se estivesse concordando. Mas, por dentro, eu estava decidido a ser um gerente que não se envolve. Por fim, Rebinkum me olhou de forma significativa. Além disso, eu vi seu desempenho. Para ser sincero, estou muito satisfeito. Mas eu espero que seu progresso possa ser um pouco mais rápido. Mas fique tranquilo. Quanto ao salário, não será reduzido por causa disso. Eu vou te dar um dinheiro extra depois que você terminar seu trabalho. Se puder aumentar o pagamento, tudo é fácil de resolver. Eu bati no peito e concordei alegremente. Fique tranquilo, chefe. Eu vou me esforçar ao máximo. Ele me observou sair. Rebinkum então suspirou suavemente. Espero que minhas filhas tenham apenas sentimentos familiares por mim. Lembrei que a Remengiu me pediu para ir até ela. Eu me virei e fui na direção do quarto dela. Neste momento, a Remengiu, essa irmã com fobia social, estava se transformando em uma guerreira invencível na internet. Ela estava brigando loucamente com os haters sobre as minhas tendências de busca. Em resposta aos comentários dos haters sobre empresas de beleza e fraudes, ela retaliou de forma rápida e eficaz. Que besteira! Você tem olhos? Olhe onde está a beleza! Não sabe de nada e ainda se atreve a comentar. Que vergonha! Depois de uma série de respostas, ela confirmou que o outro não responderia mais. Então, ela suspirou aliviada. Olhando para o celular, protegendo minhas tendências de busca, vendo meus vídeos de Anfu que pareciam como se uma fada tivesse descido à terra. Ela não pôde evitar de salivar. Marca registrada.
Irmão Requian, deixe que esta irmã guarde você em silêncio. Neste momento, eu havia acabado de chegar à porta do quarto. Então, ouvi uma risada vindo de dentro. Eu bati na porta. Irmã Menjiu, o que aconteceu para você estar tão feliz? Ela pareceu se assustar com a minha chegada. Ela rapidamente escondeu o celular atrás de si, com o rosto vermelho. Não, não é nada. Irmão Requian, o que você está fazendo aqui? Irmã Menjiu, você se esqueceu? Você disse que tinha algo para me contar à noite. Eu a olhei com curiosidade, como se fosse uma ave assustada. Eu quase me esqueci. Ha ha ha. Irmã Menjiu riu sem graça 2 vezes, tentando aliviar a tensão. Só então ela se lembrou do que realmente importava. Aquele irmão Requian. Eu vim aqui para conversar com você. Meu novo mangá foi notado pelo editor. Mas precisamos ter uma reunião. Para isso, você pode me acompanhar? Ela me olhou com expectativa. Claro, sem problemas. Eu concordei sem pensar 2 vezes. Na verdade, eu também espero poder ajudá-la a superar sua ansiedade social. Ao ouvir isso, ela levantou a cabeça, surpresa. Nos olhos dela brilhava uma luz de emoção. Então ela pulou em mim e me abraçou. Irmão Requian, você é realmente bom. Uma irmã tão adorável é realmente difícil de resistir. Eu acariciei a cabeça dela com carinho. Irmã, posso admirar sua obra-prima primeiro? Ao ouvir isso, as bochechas de Remengiu começaram a ficar vermelhas. Ela disse timidamente. Bem, isso. Pode ser, pode sim. Se não for conveniente, tudo bem. Eu também não quero forçar ninguém. Não, não. Ao ouvir isso, Remengiu rapidamente pegou o caderno de desenho e me entregou. Ela explicou cuidadosamente. Não pense muito. Eu só desenhei por diversão. Claro. Eu respondi casualmente e abri para olhar. Na primeira vista, fiquei impressionado com o estilo dela. Embora eu não entenda muito de pintura, eu consigo ver que ela tem talento para desenhar. Ao olhar o conteúdo, é claramente uma história de amor. A história começa com o filho perdido de uma família rica retornando. O primeiro encontro com a irmã tímida em casa. Mas espere. Por que essa história é tão familiar? Vou olhar mais uma vez. Por que a aparência desse irmão é tão parecida com a de uma mulher? E ainda por cima é tão bonito. Ah, o protótipo desse protagonista não sou eu, certo? Pensando nisso, não pude deixar de lançar um olhar desconfiado para Remengiu, um magnata famoso e implacável do círculo da alta sociedade. Agora, ele está tentando me agradar de todas as maneiras para que eu seja seu filho. E ainda me deu 5 irmãs lindas de pais diferentes. Depois de pensar muito, acabei concordando com essa oportunidade que caiu do céu. Não foi pela dezena de zeros no cheque que o magnata ofereceu, nem pela beleza celestial das 5 irmãs. Apenas queria ver se conseguiria resistir à tentação. À medida que passei mais tempo com as 5 irmãs, não pude evitar de começar a tremer de nervoso, olhando para elas me encarando com aquele sorriso doentio. Eu senti que havia me metido em encrenca. Por favor, me perdoem. Neste momento, Remengiu parecia já estar preparada e abaixou a cabeça. Seus dedos estavam nervosamente entrelaçados. Ela disse em voz baixa. Irmão Requian, se você não gostar, eu não vou enviar mais. Eu rapidamente fiz um gesto com a mão e neguei com a cabeça. O esforço da irmã Menjiu foi tão difícil de conseguir. Como pode ser negado por uma única palavra minha? Eu só estou um pouco curioso. Realmente há pessoas que gostam de ver esse tipo de tema? Ao ouvir isso, os olhos de Remengiu brilharam. Ela rapidamente pegou o celular e me mostrou. Olha só, esta é a conversa que tive com o editor. Ela também disse que esse tema está bem popular ultimamente. Eu olhei para a tela. De fato, a tela estava cheia de reconhecimentos e elogios do editor. Era como se estivessem colocando Remengiu nas nuvens. Coisas como obra-prima épica, obra inaugural, nova estrela do mundo dos quadrinhos, etc. Se não fosse pelo fato de que esse editor é tão famoso que até eu já ouvi falar. Estou começando a duvidar se encontrei um golpista. Este editor trabalha comigo há muito tempo. As opiniões dela são bastante confiáveis. Remengiu dissipou minhas dúvidas. Tudo bem. Amanhã eu vou com você. Ao ouvir isso, Remengiu acenou com a cabeça. Os cantos dos lábios dela se levantaram involuntariamente. No dia seguinte, eu me preparei cedo. No momento em que abri a porta do quarto de Remengiu, eu fiquei atordoado. Porque a roupa dela hoje era realmente muito parecida com a imagem do mangá que eu vi na noite passada. Nesse momento, Remengiu também ajeitou a franja. Ela disse, tentando parecer sedutora. Estou bonita hoje? Assim que terminou de falar, ela não conseguiu se segurar. Com o rosto vermelho, ela explicou. Desculpe. Eu só estava imitando o que estava no mangá. É deslumbrante. Eu sorri e completei a frase do mangá. Vi que a vergonha nos olhos dela foi instantaneamente substituída pela surpresa.
Imagino que ela não esperava que eu ainda lembrasse da fala do mangá. Saindo de casa com Remenjui, o sol brilhava em seu rosto. Ela semicerrava os olhos. Esta garota que sempre ficou em casa, finalmente podia ficar sob a luz do sol. Ela me lançou um olhar, com um sorriso feliz nos lábios. Não tenha medo quando houver mais pessoas. Apenas fique perto de mim. Eu a aconselhei. Remenjui acenou com a cabeça. Sem perceber, ela se aproximou de mim. Entrando no centro da cidade, a multidão começou a se aglomerar. Na verdade, poderíamos simplesmente pegar um táxi. Mas, por causa da determinação de superar a ansiedade social, Remen insistiu em ir a pé. Agora, vendo as pessoas indo e vindo, ela estava claramente nervosa. Com a cabeça baixa, não se atrevia a olhar para as pessoas. Provavelmente estava se arrependendo de ter se mostrado forte antes. Eu segurei suavemente a mão dela. Irmã Menjui, estou aqui com você. Embora ela não tenha falado, mas eu senti que a mão dela se firmou. E ela não estava tão tensa assim. Meia hora depois, chegamos ao café combinado. Uma mulher carregando uma bolsa veio correndo em nossa direção de longe. Seu editor é bem entusiasmado. Ele te reconheceu de tão longe, mas eu nunca a vi antes. A senhorita é realmente você. Podemos tirar uma foto juntos? Eu sou sua fã. A mulher pegou o celular e queria tirar uma foto comigo. Ah! Depois de entender a situação, a mulher se desculpou constrangida. Dizia que não esperava que eu fosse o irmão do autor do mangá. Vamos falar sobre negócios, então. A pessoa imediatamente ficou séria. É assim. Estamos muito otimistas com esta obra. Queremos assinar um contrato para publicar um livro físico. Estamos bastante confiantes. Estimamos conservadoramente que podemos vender 100.000 cópias. Originalmente, a divisão seria 50%. Se o Sr. Requiem estiver disposto a ajudar na divulgação, podemos aumentar a porcentagem. Eu tenho tanta influência assim? Claro que sim. Ela, animada, pegou o celular. Seu clipe de live ontem já ultrapassou 1 milhão. O fã-clube já foi criado. Eu dei uma olhada nas mensagens acima. É tudo elogios à minha aparência. E não faltam aqueles que dizem que querem me dar um time de futebol. Essa velocidade de disseminação é rápida demais, não? Remenjui não pôde deixar de exclamá-lo. Vocês não sabem. Especialmente a estrela arrogante Rianchun, que está fazendo uma intensa divulgação. Agora já é de conhecimento geral na internet. Só então me lembrei. Não é à toa que ontem ela estava sorrindo boba para o celular. No final, sob o ataque da minha aparência, a divisão da colaboração aumentou em 1%. O preço foi uma foto juntos e 2 assinaturas. Porque até o chefe dela é meu fã. Depois de despedir o editor, eu percebi que Remenjui estava com a cabeça baixa. Ela estava com um ânimo baixo. Pensei que ela estava cansada. Quem diria que ela de repente abraçou meu braço. Irmão Requiem, não seja tão boa com estranhos a partir de agora. Eu vou ficar brava. Ao ouvir isso de Remenjui, eu não consegui entender de imediato. Desculpe. Eu só queria te ajudar a negociar o contrato. Remenjui disse, mordendo o lábio. Não é uma questão de contrato. Você não deveria ter aceitado as condições dela. Eu não me importo nem um pouco com a divisão. Como isso pode não ser importante? Isso é um lucro de milhões. Por que eu deveria abrir mão disso? Mas eu teria que trocar por uma foto sua autografada. Não vale nada. Eu sorri e balancei a cabeça. É só tirar uma foto. Não vai perder nada com isso. Mas eu vou sentir ciúmes. A voz de Remenjui era tão baixa quanto o zumbido de um mosquito. Tudo bem, tudo bem. Eu vou prestar atenção da próxima vez. Eu sorri resignado. Ainda é cedo. Você quer voltar para casa? Não quero. Remenjui balançou a cabeça com firmeza. Embora ela ainda fosse aquela garota tímida. Mas ela sentia que, enquanto eu estivesse ao seu lado, ficaria especialmente tranquila. É raro ter a oportunidade de passar um tempo a sós. Ela não queria perder isso. Eu olhei para o relógio. Já está quase na hora do almoço. Então vamos comer primeiro. Eu já escolhi o lugar. Remenjui acenou com a cabeça, seus olhos brilhando. Quando chegamos na porta do restaurante, assim que vi a placa da loja, não pude deixar de mudar a expressão. Não é este o restaurante famoso para casais? Irmã Ken-Yui, você não está confundindo? Não, não é isso. O rosto de Remenjui corou. Mas não me entenda mal. Eu vim aqui para coletar material para a história em quadrinhos. Ao ver que eu não respondi, Remenjui abaixou as pálpebras. Disse com um tom de desânimo. Se você não quiser, tudo bem. Como eu poderia não querer? Recobrei a consciência e acenei rapidamente com a cabeça. Você acabou de assinar o contrato da sua história em quadrinhos. Deve ser levado a sério. Além disso, a irmã finalmente conseguiu sair. Onde a irmã quiser ir, eu estarei disposto a acompanhar. Ao ouvir isso, um brilho de calor passou pelos olhos de Remenjui.
Seu olhar de avaliação sobre mim aumentou um pouco. Sentimentos indefinidos e confusos. Já que estou aqui para coletar material, a tarefa de fazer o pedido naturalmente ficou com Remengiu. Ela folheou o cardápio repleto de opções. Por fim, escolheu o pacote para casais. Este tipo de pacote é feito para que os casais possam se alimentar mutuamente. Afinal, quem vem aqui entende. Mostrar amor é o que realmente importa. Comer é, na verdade, secundário. Eu não pensei tanto assim. Estava prestes a começar. Um par de hashi segurando carne bovina se estendeu à minha frente. Remengiu e olhou com seriedade. Vem, boca. Isso é. As bochechas dela ficaram vermelhas. A voz dela tremia levemente. Não pense demais. Isso também é pesquisa. Eu quero entender qual é a reação dos meninos quando as meninas os alimentam. Eu cocei a cabeça, sem saber o que fazer. Desculpe, Remengiu. Eu também nunca estive em um relacionamento. Não estou muito certo. Remengiu ficou surpresa por um momento. Logo, seus olhos estavam cheios de surpresa incontrolável. Ela forçou um sorriso e disse: Então, vamos fingir que eu sou sua namorada. Fale sobre como você se sente agora. Eu pensei um pouco. Eu dei uma mordida na comida que ela me ofereceu. Exibir um sorriso radiante. Deve ser assim. Remengiu e ficou atordoada. No norte é uma bela mulher. Não deve ser melhor do que isso. Esse garoto tão bonito é, na verdade, meu irmão. Não estou sonhando, estou? Irmã Mengiu. Você está bem? Minha voz a trouxe de volta à realidade. Ela rapidamente pegou o celular. Irmão Requian. Você pode sorrir mais uma vez? Claro. Eu novamente mordi a comida que ela me ofereceu. Exibir um sorriso. Clique. Meu sorriso e os hashis na boca ficam congelados juntos no celular dela. Não demorou muito e eu já estava tão cheio que arrotei. Principalmente para ajudar Remengiu a coletar material. Ela estava ocupada tirando fotos. Eu estava ocupado comendo. Após o almoço, seguindo a vontade de Remengiu, nós fomos caminhar à beira do rio. O sol da tarde filtrava através das folhas, criando sombras manchadas. Remengiu ainda usava a coleta de material como desculpa. Ela pegou minha mão ativamente. Durante o tempo, ela me olhou furtivamente algumas vezes. Uma sensação indescritível surgiu em meu coração. O que exatamente é essa sensação? Ela não se atreveu a pensar muito e não quis investigar mais. Ela sabia que ter um irmão assim já era uma grande sorte. Mas o coração humano nunca está satisfeito. Sempre quer mais. Por um capricho do destino. Ela tirou uma foto de nós de mãos dadas. E postou junto com as fotos do restaurante nas redes sociais. Um magnata famoso e implacável do alto escalão. Agora, ele está tentando me agradar de todas as maneiras para que eu seja seu filho. Ele ainda me deu 5 irmãs lindas de pais diferentes. Depois de pensar muito, acabei concordando com essa oportunidade que caiu do céu. Não foi pela quantia de 10 dígitos que o magnata ofereceu. Nem pelas 5 irmãs que são tão belas quanto deusas. Apenas queria ver se conseguiria resistir à tentação. Com o tempo que passei com as 5 irmãs, não pude evitar de começar a tremer. Ao vê-las me encarando com aquele sorriso doentio, senti que havia me metido em uma enrascada. Por favor, me deixem em paz. Neste momento, na mansão da família He, Rian Shun estava jogada no sofá, entediada, mexendo no celular. É raro ter um dia de folga. Se fosse antes, ela já estaria se divertindo. Em um bar, se divertindo ao máximo. Mas para criar uma imagem brilhante na minha frente, Rian Shua não tocou em uma gota de álcool este mês. Embora no começo ela não estivesse muito acostumada. Mas logo ela percebeu que a alegria de estar grudada em mim era muito mais intensa do que a excitação trazida pelo álcool. Quando ela lamentava não ter a oportunidade de ficar grudada em mim hoje, um conjunto de fotos no seu feed apareceu diante de seus olhos. Instantaneamente, o sorriso dela congelou no rosto. No segundo seguinte, ela imediatamente fez uma ligação. Alô, eu só estou acompanhando a quarta irmã para pegar algumas coisas na rua. Vocês estão pensando demais. Fique tranquilo. Eu sei até onde posso ir. Afinal, ela é minha irmã. Depois de desligar o telefone, eu estava com uma expressão cheia de dúvidas. Eu só saí com a quarta irmã para pegar material. Como isso foi mal interpretado como um encontro? De qualquer forma, Remengiu é minha irmã. Eu, sendo uma pessoa tão correta, não poderia fazer algo contra minha própria irmã, certo? A menos que Remengiu visse isso e mostrasse uma expressão de desculpas. Desculpe, irmão Requian. Sou eu quem está causando isso. Antes que eu pudesse terminar a frase, meu telefone tocou novamente. Quando atendi, decidi ser proativo desta vez. Alô, terceira irmã. Você quer saber se estamos saindo, certo? A irmã mais velha e a quinta irmã já ligaram para perguntar. Então, eu repeti o que tinha dito antes.
Depois de ouvir, Rian Xuan também parecia um pouco mais relaxada. Eu já disse. Irmão Rekia não é esse tipo de pessoa. O que vocês acham que eu sou? Eu não pude deixar de reclamar um pouco. Afinal, eu tenho ética profissional. Se eu realmente fizesse algo, provavelmente o Rebinco me jogaria no rio. Quanto a aproveitar essa oportunidade para subir na vida, eu nem sonhei com isso. Agora, eu só quero completar a missão com segurança. Depois, quero apenas relaxar e viver a vida.